A história começa com os populares da escola fazendo sua caminhada clichê pelos corredores, enquanto todos fofocam sobre eles. Suzune é a presidente do Grêmio Estudantil, uma super estrela, e um nerd certificado chamado Kazuki é seu fiel escudeiro, também vice-presidente. Algumas pessoas simplesmente nascem para ser o centro das atenções, mas nosso protagonista, um Zé Ninguém comum, não se considera uma delas. O nome dele é Usato, e esse cara que se odeia só se vê como um estudante do ensino médio esquecível, um a mais na multidão. A aventura mais emocionante na vida sem sal desse sujeito é devolver uns pombinhos bobos ao ninho. Mas lá no fundo, o Usato sempre sonhou com uma vida extraordinária, sabe? Por sorte, ele é o protagonista deste anime. Por enquanto, está chovendo e o Usato não tem guarda-chuva. O lado malvado do Usato aparece por um segundo, enquanto ele pensa em pegar o de outra pessoa. Mas esse bom moço típico desiste, temendo iniciar uma vida de crimes por um guarda-chuva de $5. Isso se mostra uma decisão bem idiota, já que ele acaba esperando por horas. Suzune aparece do nada e explica que todos os alunos precisam ir embora. Esse cara é realmente esquecível, pois decide simplesmente correr para casa na chuva, mas a Suzune o impede. Pegaria mal para o Grêmio Estudantil vê-lo encharcado na chuva como um perdedor, então Kazuki chega e lhe empresta seu guarda-chuva extra. Usato tinha certeza de que Kazuki nem sabia de sua existência inútil, e fica ainda mais surpreso quando Kazuki se mostra um cara legal. Eles se oferecem para irem todos juntos para casa, e Suzune aponta que deve ser o destino que os uniu. A mente nerd do Usato vai direto para os videogames, pensando nesse momento como se de repente ele tivesse ativado um evento de caminhar para casa com os dois mais populares da escola. Ele quase estraga esse momento maravilhoso ao dizer que todos na escola sentiriam inveja, mas, por sorte, eles não ouviram seu comentário totalmente embaraçoso. Na pequena caminhada, Usato diz a Kazuki que não esperava que eles fossem tão legais, porque ele só via esse pegador dando em cima das garotas. Kazuki só fala com as garotas por pena, e Suzune o zoa, dizendo que ele prefere conversar com garotos de qualquer jeito. Suzune é ainda mais inatingível para nosso protagonista tímido, já que ela é a melhor da turma em todas as matérias e ótima em todos os esportes. Usato a elogia ainda mais e aponta que ela também é linda por dentro e por fora. Usato, agindo como um repórter de fofocas meio bobo, finalmente se arrisca e pergunta se eles estão namorando, já que todo mundo na escola comenta sobre isso. A caminhada fica bem estranha, mas eles explicam que só passam tanto tempo juntos porque estão no Grêmio Estudantil. Usato se desculpa pela pergunta incrivelmente estúpida que ele definitivamente não deveria ter feito. Mas Suzune não se importa, já que é melhor do que falarem pelas costas deles. A conversa incrivelmente sonolenta deles continua, enquanto os três falam sobre o que farão quando se formarem. Nenhum desses cabeças de vento tem um plano ainda, porém. Suzune já está no 3º ano, mas ela tem um problemão. Ela ainda não descobriu o que quer fazer, e completa imediatamente qualquer objetivo que estabelece para si mesma. Como que pressagiando o que está prestes a acontecer, Suzune explica que sente que não pertence a este mundo, e Usato fica chocado. Os dois são pessoas totalmente opostas, mas ele entende esse sentimento. Essa conversa chata me faz desejar que o Truck-kun fizesse uma visitinha a eles também. Mas todos param quando os dois membros do Grêmio ouvem sinos tocando. O toque fica cada vez mais alto, mas Usato não ouve absolutamente nada. Assim que Usato se aproxima dos outros, um círculo mágico aparece no chão e ele se pergunta se é um portal para outro mundo. Em vez de ficar apavorada, Suzune parece uma psicopata e pergunta se Usato acha que eles encontrarão magia, monstros e heróis neste outro mundo. Usato fica chocado que ela goste desse tipo de coisa, mas o tempo acaba e eles são levados. Usato finalmente acorda e descobre que estão sentados diante de um rei. Os garotos estão com razão, apavorados e cautelosos, mas algo está errado com o cérebro da Suzune, já que ela só sente empolgação. O rei idiota tem o nome mais básico de todos e se apresenta como Lloyd. Kazuki, porém, quer pular as apresentações e exige saber por que Lloyd os trouxe ali. Lloyd impede seu guarda esquentadinho de fatiar Kazuki em pedacinhos por sua falta de respeito e revela que ele é o rei, como se isso já não fosse dolorosamente óbvio. Os jovens ainda estão chocados com isso, exceto a Suzune, que está se divertindo horrores. Lloyd então revela que eles foram invocados para serem heróis, realizando todos os sonhos da Suzune. 2 anos atrás, este mundo foi atacado pelo Rei dos Demônios e seu exército. Eles conseguiram afastá-los, mas o poder do Lorde Demônio tem crescido. Como último recurso, eles convocaram indivíduos talentosos de outro mundo que podem confrontar o Lorde Demônio usando um ritual proibido conhecido como Invocação de Heróis. Usato tenta lembrar a empolgada Suzune que eles estão tendo uma conversa séria, e Kazuki fica completamente louco. Ele não se importa com heróis ou lordes demônios e está furioso por terem sido invocados sem consentimento. Ele se recusa a ser Isekai, já que não é o protagonista, e exige que o mandem de volta para o mundo deles. Infelizmente para este personagem secundário, a invocação de heróis só funciona em uma direção, então não há como voltar. Kazuki ainda quer voltar a pegar todas as garotas em casa, mas o rei se desculpa, pois estão desesperados por ajuda. A maratona de choramingos de Kazuki leva os guardas a finalmente calá-lo, ameaçando transformá-lo de um personagem secundário em um inexistente.
O Zato acalma o esquentadinho e o rei chocantemente se curva diante deles. Ele promete encontrar um caminho de volta eventualmente, mas implora que esses heróis o ajudem enquanto isso. Suzune finalmente para de funkilar por ter sido isekai'd e se pergunta por que o rei os chama de heróis sem saber nada sobre eles. Uma nerdzinha chamada Welty explica que a invocação de heróis é projetada para selecionar indivíduos talentosos. Ela explica que ouvir os sinos tocarem antes de serem invocados indica que eles são heróis. Essa é uma notícia bem ruim para o nosso Sato, porém já que ele foi o único que não ouviu o toque e se pergunta se foi trazido por acidente. Welty então leva uma bola de cristal que mede suas habilidades mágicas. Kazuki se pergunta se o Sato está realmente bem com isso, mas nosso garoto está tranquilo, já que Welky lhe disse que ele pode ser capaz de usar magia, mesmo não sendo um herói. Kazuki acha que o Sato deveria estar mais chateado, mas nosso garoto não é um chorão como ele e aponta que eles deveriam tentar ser como a Suzune, que está super empolgada. Ela é a primeira a ser testada, e a cor do cristal indica sua afinidade com magia de trovão. Como se isso já não fosse incrível o suficiente, ela também tem uma tonelada de mana. Suzune não poderia estar mais feliz, e agora é a vez de Kazuki. Esse cara mal toca na coisa, e Welsh fica impressionada quando o cristal fica branco. É magia de luz, e Suzune tem certeza de que isso significa que ele pode atirar raios laser pelos olhos, ou melhor ainda, talvez ele possa usar espadas feitas de luz. O Zato aponta que Kazuki não é um weeb como ela e provavelmente não faz ideia do que ela está falando, mas ela o repreende por ter uma língua afiada. Suzune percebe que gosta da língua dele desse jeito e a imagem perfeita que o Zato tinha da Suzune está sendo arruinada toda vez que ela fala. Welch explica que a magia de luz é incrivelmente rara, e poucas pessoas conseguem usá-la. A luz repele o mal, então seu poder é incomparável contra demônios. A barra foi colocada bem alta pelos dois primeiros, mas agora é a vez do nosso protagonista. O Zato espera ter pelo menos um pouquinho de poder, já que esse garoto humilde só quer ajudar Suzune e Kazuki de qualquer forma que puder. Ele fica feliz quando seu cristal realmente muda de cor, e todos acham que é uma cor suave. Um olhar para Welty, porém, pinta um quadro totalmente diferente, já que ela fica chocada com essa mudança de cor, e arrasta o Zato para longe instantaneamente, sem dizer uma única palavra. Welty o leva urgentemente ao rei, e explica que os outros dois têm grandes habilidades. No entanto, ela está ali por algo mais importante. O rei dá uma boa risada, brincando sobre o Zato ter afinidade com magia das trevas, mas esse bocó se cala quando o Eti revela que a bola de cristal ficou verde. Os guardas ficam chocados, e o Eti começa a finalmente dizer o que aquilo significa. O rei Lloyd a impede, porém, pois ele nem quer que ela pronuncie essas palavras, e o Zato começa a se perguntar se sua afinidade mágica é realmente tão ruim. Nosso garoto só tem que permanecer confuso, porém, já que o rei rapidamente exige que o Zato seja levado para longe do castelo o mais rápido possível. Eles tentam pensar no lugar mais seguro para enviá-lo, e o Zato se pergunta se ele é realmente tão perigoso. Ele pergunta se mais alguém tem a mesma magia, e por acaso a outra pessoa. É uma certa garota, mas o rei nem quer que o nome dela seja pronunciado. Infelizmente, para o rei covardão, essa garota invade o local. Todos ficam apavorados além da conta quando descobrimos que o nome dela é Rose. E ela quer saber se os heróis foram invocados. O rei realmente esperava que ela tivesse tirado o dia de folga, mas Rose jamais faria uma coisa dessas. Ela pergunta se o Zato é um herói, mas o Rei Lloyd explica que ele é só um nerdão que foi teleportado pra lá por acidente. Esse cara tenta desesperadamente esconder a verdade e diz a ela que o Zato é super comum. Rose se apresenta ao Zato como a capitã da equipe de resgate do reino, mas nosso garoto sente que essa mina brava é mais do tipo que tira vidas, não a salva. Welsh pode ser um gênio, porque ela quebra o clima, e se oferece para levar Rose aos verdadeiros heróis na Sala do Cristal. Infelizmente, o Zato é um idiota que não sabe ler o ambiente, e perguntou ao rei o que significava seu cristal de cor verde. Rose ainda está ao alcance da voz, então todos ficam apavorados com o que está prestes a acontecer. O Zato confirma que sua bola é verde, e Rose diz ao rei que vai pegar emprestado o garoto. O rei decide que deve agir rapidamente, e diz urgentemente ao Welty para afastar o Zato dela. Welty usa algum tipo de magia de bolha para tirá-lo dali rapidamente, mas Rose instantaneamente sai em sua perseguição. Welsh manda nosso não-herói para o alto, mas Rose consegue alcançá-lo quase imediatamente. Ela é incrivelmente poderosa, destrói a bolha e captura o Zato rapidamente. Todos ficam de boca aberta de choque, parecendo um bando de peixes guppy. E Rose diz ao rei que transformará o garoto em um usuário de magia de cura completo. Welch não consegue lidar com o que acontecerá dali pra frente, então ela desmaia, e o rei implora para Rose parar. Ele sabe que ela tem procurado por outros usuários de magia de cura, mas tenta explicar que o Zato foi realmente arrastado para isso por acidente. Suas palavras inúteis são completamente ignoradas, já que os dois já se foram. De volta ao castelo, os novos amigos inúteis de Usato ficaram de braços cruzados o tempo todo, mas ficam chocados ao saber que Usato foi levado. Bem, Welch explica que a vida dele não vai acabar, mas ainda é uma notícia muito ruim. Ele foi levado para a equipe de resgate logo depois da cidade do castelo. Usuários de magia de cura são extremamente raros, e a maluca que o levou é uma delas.
Ela pretende treinar o Zato como seu subordinado. Por mais que Suzune use seu cérebro de ameba, ela não consegue ver onde está o problema. Por sorte, Welch explica para ela como se fosse uma criança pequena, e revela que os métodos de treinamento de Rose são extremamente heterodoxos. Em sua base, Rose explica que o Zato só tem o potencial para se tornar um usuário de magia de cura. Por isso o trouxe para a equipe de resgate, este será o lar dele, e ela chama seus rapazes. O Zato fica apavorado com esses marombados radicais, e Rose diz a eles que vão cuidar dele. Ela manda eles serem legais, mas esses caras parecem lunáticos e se apresentam. O Zato teme o pior em cada situação possível, perguntando-se se ele é, na verdade, algum tipo de oferenda, sendo sacrificado a esses monstros. Rose diz a eles para não assustarem o Sato, mas ela é a mais aterrorizante de todos. Os garotos tentam explicar que isso é eles sendo legais, mas o Sato não acha que esses brutos saibam o que significa ser legal. Rose explica que, embora esses cabeças de músculo sejam seus subordinados, eles não são usuários de magia de cura. Há outros 2 usuários de magia de cura na equipe de resgate, mas eles geralmente trabalham em outro lugar. É hora de ir direto ao ponto. Então Rose explica que vai martelar o conhecimento de como usar magia de cura bem fundo em seu pequeno cérebro. O Zato parece estar em um estado permanente de descrença, já que cada fibra do seu ser lhe diz para ficar longe dessa pessoa insana. O Zato usa sua voz de missa de domingo para perguntar se poderia aprender com outro professor, mas Rose ignora o nerd e diz que o treinamento começa amanhã. Ela diz ao brutamontes chamado Tong para deixar o Sato ficar em seu quarto e os instrui a jantar antes de descansar. Esses caras atingem o Zato com a dura realidade quando ela sai, dizendo a ele que ele está ferrado. Rose vai treiná-lo pessoalmente e vai fazê-lo passar por um inferno. Eles dizem que o inferno pode ser o menor dos seus problemas, e os cabeças de músculo dão boas risadas às custas do nosso não-herói. Naquela noite, o Zato se pergunta o que acontecerá com ele, mas finalmente mostra um pouco de otimismo, certo de que as coisas ficarão bem. Ele pode estar errado, no entanto, pois vemos que nem mesmo Rose sabe o que vai acontecer. Quando o Zato acorda, ele explica que esperava que tudo fosse um sonho. Infelizmente, não é, e ele realmente está em outro mundo. Suzune e Kazuki chegam para visitá-lo, pois souberam que ele foi sequestrado. O Zato diz a eles para não se preocuparem, mas ele tem T e PT do dia anterior, e fica realmente deprimido quando se lembra que começará o treinamento do inferno hoje. Ele está determinado a seguir em frente, porém, já que quer se tornar útil. Suzune explica que eles também começarão o treinamento e todos decidem dar o seu melhor. Quando eles partem, o Sato se sente um pouco mal por eles terem sido jogados nessa situação, mas rapidamente se lembra que Suzune está se divertindo horrores. De qualquer forma, o Sato só espera ficar forte o suficiente para apoiar os 2 heróis um dia. A senhorita Rose assusta nosso garoto, mas ela aponta que isso não é uma prisão, e ele pode ver quem quiser. No entanto, isso só se aplica quando ele não está treinando. Ela lhe dá um diário para que ele possa registrar seu regime de treinamento diário e como se sente a respeito. Eles tomarão café da manhã primeiro, e o Zato não consegue acreditar que o treinamento do inferno realmente começará agora. Após o café, o treinamento começa, mas o Sato não acha que seja tão ruim assim. Rose apenas o faz sentir a mana em seu corpo e diz para ele trabalhar em como extraí-la. Por enquanto, ele precisa aperfeiçoar a percepção dela, então ela o faz ler um pouco. O Sato fica chocado ao ver que consegue ler a língua deste mundo, e isso acontece porque heróis invocados automaticamente recebem magia de tradução. Rose mostra o quão perto o território dos demônios está do reino e explica que é por isso que eles são sempre o primeiro alvo dos demônios. Este livro tem um monte de informações sobre os demônios e outras raças neste mundo, então ela o deixa para estudar um pouco. O primeiro dia de treinamento pareceu bem fácil, então ele tem certeza de que conseguirá lidar com isso. O segundo dia de treinamento é muito mais diferente do que ele esperava. É muita corrida, e ele se pergunta se é realmente disso que se trata o treinamento mágico. No terceiro dia, o Zato é forçado a correr até que seus músculos fiquem tão doloridos que ele não consegue se mover. Ele acaba desmaiando, mas Rose se pergunta o que ele pensa que está fazendo. O Zato explica que suas pernas não se movem mais, mas ela lhe dá um bom tapa e ele fica chocado ao perceber que ela curou seus músculos doloridos. Rose mantém a intensidade, chamando nosso garoto de lixo, e o comanda a continuar correndo. Ela diz para ele correr como se fosse morrer, e ela o reviverá para que ele possa continuar correndo. O Zato sabe que não pode dizer a ela o quão louca ela parece, então ele planeja escrever isso em seu diário. No quarto dia, o Zato começa a treinar com os outros membros, mas acaba ficando para trás por uma volta inteira. Todos o zoam por ficar para trás, mas ele não pode responder, então decide que terá que escrever isso em seu diário. O quinto e sexto dia foram mais corridas com Rose o repreendendo. A raiva de Usato estava crescendo dentro dele, e ele mais uma vez planejou dar um inferno para Rose em seu diário. Justo então, Usato ficou chocado ao ver a luz da magia de cura em sua mão. O treinamento é bem difícil, mas não o suficiente para precisar de cura, então a luz desaparece. No sétimo dia, Usato correu até pensar que morreria de novo, e Rose o espancou. Ela parece mais brava que o normal, então Usato se pergunta se ela descobriu que ele estava detonando ela em seu diário.
Ele percebe que ela não sabe ler japonês e se pergunta se ela consegue saber só pela expressão do rosto dele que ele estava falando mal no seu diarinho. Rose o lança para o céu para que ele possa começar a correr de novo, e Usato jura chamá-la de gorila raivosa em seu diário. O 8º dia é mais do mesmo, mas no 9º dia, Usato percebe a necessidade de se curar. Ele fica surpreso ao ver que conseguiu curar seu corpo inteiro, em vez de apenas a parte que doía. Usato percebe que estava errado sobre a magia de cura, e ele de fato, realmente precisa dela. No 10º dia, Usato explica que não se cansa mais, não importa o quanto corra, já que agora pode manifestar magia de cura sob comando. Ele eventualmente fica preocupado, porém, já que tudo o que tem feito é correr. Usato questiona se conseguirá ajudar seus amigos nesse ritmo, mas ele sabe que Rose simplesmente o socaria bem na cara se ele tentasse expressar suas preocupações a ela. Rose fica chateada de qualquer forma e dá a Usato mais 30 voltas para correr. Usato decide em sua mente não chamá-la mais de Senhorita Rose, já que ela não merece mais do que ser chamada apenas de Rose. No dia 11, o regime de treinamento ganha uma nova adição, flexões. Usato chega até as 800 e Rose finalmente revela por que Usato estava treinando dessa forma. É para que ele possa fugir de seus inimigos o mais rápido possível, dessa forma ele pode salvar seus aliados feridos. Ela explica que quanto mais rápido ele corre, mais rápido ele pode salvá-los. No dia 12, ele correu até o meio-dia e depois fez flexões até a noite. No dia 13, Rose percebeu que Usato estava começando a se sentir mais leve, então ela adicionou pesos. No dia 14, o almoço de Usato desaparece e um dos cabeças de músculo admite tê-lo comido. Usato perde a cabeça e finalmente revida. Ele já se acostumou com os pesos e está finalmente começando a pegar o jeito do treinamento. Uma semana depois, os amigos de Usato vêm visitá-lo e ficam chocados ao ver o quanto ele mudou em tão pouco tempo. Esse garoto está fazendo flexões realmente intensas, e Rose está dizendo para ele não reclamar de fazer algo tão fácil. Usato, na verdade, não reclama nem um pouco e chega a dizer que fazer flexões com ela nas costas é fácil, porque ela é muito leve. Rose se diverte com o charme dele e joga outra pedra nas costas de Usato. Usato está extremamente determinado, então seu corpo se cura e ele consegue completar a flexão. Rose está satisfeita com o progresso dele e determina que poderá levá-lo a um certo lugar mais cedo do que pensava. Suzune fica impressionada com os músculos recém-desenvolvidos do nosso garoto, e Kazuki reconhece o quão brutal é o treinamento. Um sujeito chamado Siglas, porém, está furioso com Rose, pois ele acha que ela está destruindo o Sato. Rose diz que ela faz as coisas de um jeito bem diferente dos cavaleiros, e está transformando o Usado em seu braço direito. Ele precisa treinar pesado, pois será um problema se não conseguir nem com isso. Usado fica surpreso ao saber que ela o quer como braço direito, e ela explica que é porque gosta de como ele simplesmente não suporta perder. Ele nunca desiste, e o mais importante, conseguiu sobreviver ao treinamento dela. Usato percebe que sua tentativa de dar uma lição nela saiu pela culatra da pior forma, e Rose manda ele fazer uma pausa. Os amigos são instruídos a ir com uma moça chamada Célia para descansar, e Siglas diz a Rose que foi ordenado a alistá-la novamente. Ele se recusa a fazer isso agora, porém, mas Rose diz que não importa de qualquer forma, já que seu olho direito é totalmente inútil. No almoço, Usato descobre que Siglas comanda o exército do reino. Ele é o cavaleiro mais forte do reino e quem ensina os amigos de Usato a lutar de espada. Usato só agora percebe que Célia é a princesa e pede desculpas por ter agido tão casualmente. Eles saboreiam uma torta ou algo parecido e Kazuki se pergunta se Usato realmente faz esse tipo de treinamento todos os dias. Usado diz a ele que hoje foi diferente, mas isso é só porque hoje foi mais fácil. Kazuki explica que o treinamento deles está indo bem, mas não é nem de perto tão puxado quanto o do Usado. Suzune pirou de vez, aparentemente, ao interromper a conversa para dar uma olhada nos músculos do Usado. Esse cara está trincado de verdade agora, mas Kazuki acalma os ânimos perguntando se o treinamento não é muito puxado para o Usado. Usado admite que é extremamente difícil e ele queria fugir no começo. Rose continua assustadora como sempre, mas ele não quer mais fugir. O treinamento está, na verdade, começando a ficar divertido para ele, e ele percebeu que a vida lá não é tão ruim assim. Os amigos do Usado acham que ele é incrível, mas ele apenas explica que o que ele é teimoso. Os dois terão que lutar um dia, então ele quer ser capaz de apoiá-los. Todos brincam sobre como a Suzune é uma esquisitona, e o grandalhão que comeu o almoço do Usado fez uma refeição para repor. O Usado claramente ainda guarda rancor ao começar a falar igual a todos os outros brutamontes, e eles começam a discutir. O Usado é um esquentadinho de verdade agora, pois a discussão rapidamente vira briga, e o grandalhão promete nocautear o nosso garoto. Usado gostaria de ver ele tentar e os dois começam a trocar socos. Célia pergunta se está tudo bem só assistir, e Kazuki diz a ela que está tudo bem, já que isso parece ser apenas parte da vida diária do Usado agora. Usado claramente se adaptou muito rápido, então Kazuki decide que precisa voltar a treinar para não ficar para trás. Suzune se prepara para ir também, mas percebe agora que os três devem ter sido trazidos a este mundo por uma razão. Naquela noite, Usato aproveita um banho e pensa em como precisa controlar melhor o pulso para que Suzune não perca a compostura de novo. Usado percebe, porém, que ela está certa. Seu corpo mudou drasticamente.
Ele tem curado seus músculos repetidamente depois de danificá-los com esse exercício extenuante. O resultado é que ele ficou trincado. No entanto, seu trabalho será resgatar pessoas no campo de batalha, e ele questiona se tem a fortaleza mental para igualar o corpo que construiu. Na manhã seguinte, Rose informa o Zado que eles estarão saindo e os outros caras parecem preocupados que este dia tenha chegado. Um guarda no portão quase se molha todo quando Rose o informa que quer mostrar ao seu subordinado o mundo lá fora. Ele sai correndo para abrir o portão para ela, e o Zado pensa em como tudo o que ela precisa fazer é ficar parada para assustar alguém. Fora do portão, o Zado quer saber para onde eles estão indo, mas Rose diz para ele calar a boca e segui-la. Eles eventualmente chegam à floresta conhecida como Escuridão de Linger. É infame por ser cheia de monstros e ela chocantemente diz ao Zado para não voltar até caçar um Grizzly Moor. O Zado pensa que houve um mal-entendido ao lembrá-la de que ursos pardos azuis só viram Grizzly Moor depois de viver 100 anos. O livro que ele leu dizia que só os ursos pardos azuis já são extremamente perigosos. Rose explica que ele deveria ser capaz de derrubar um facilmente, mas o Zado aponta que ele só correu esse tempo todo e não tem ideia de como lutar. Rose não dá uma única palavra de explicação e simplesmente o lança em direção à floresta. O Zado começa a cair do céu e entra em pânico, pois certamente não sobreviverá. No entanto, nesse momento, seu corpo começa a brilhar com sua magia de cura. O Zado encontra a determinação dentro de si para sobreviver, custe o que custar, então ele usa sua magia de cura para se preparar para o impacto. O Zato não consegue acreditar que sobreviveu, e ele se cura para poder fazer o que a Rose mandou. Ele não poderá voltar até conseguir, então tenta ter uma boa atitude sobre isso. Ele se convence de que não deve ser tão difícil, já que é só um urso de 2 metros, mas fica chocado quando ele aparece atrás dele. Essa coisa é muito maior do que ele pensava, e até as garras são enormes. O Zado fica um pouco confiante de que o urso não conseguirá acompanhar sua velocidade, mas ele rapidamente descobre que consegue. O Zado lembra a si mesmo que conseguiu sobreviver ao treinamento do inferno, e esse ursinho de pelúcia não é nada comparado a Rose. O Zado surpreendentemente se vira para encarar o urso, mas o ursinho Poo com raiva tem reforços. O Zado corre para salvar a vida de novo, mas chama os ursos de covardes por atacarem em grupo. Nesse momento, o Zado ouve uma cachoeira por perto e pula nela para escapar. Os ursos não têm escolha a não ser deixar sua presa, e o Zado usa o tempo para se recompor. Tudo o que ele tem são algumas rações, um cantil e uma faca, então ele queria que a Rose tivesse dado algo para ele, pelo menos acender uma fogueira. Derrubar um Grizzly Moor está começando a parecer impossível a essa altura, mas ele deixará essa tarefa deprimente para amanhã. O Zado está apenas feliz por ter sobrevivido ao primeiro dia e dorme em uma pilha de folhas. No dia seguinte, o Zado começa a caçada e decide que precisa aprender mais sobre seu inimigo. Primeiro, ele precisa aprender onde ele vive, e encontra algumas marcas de arranhões em uma árvore. Nesse momento, o Zado se prepara para a luta da sua vida ao ouvir um farfalhar nos arbustos, mas acaba sendo apenas um coelhinho inocente. É na verdade um monstro que parece um coelho, e então parece estar ferido. O Zado cura a criatura e age como um encantador de coelhos ao dizer para ter mais cuidado. O Zado continua a caçada, mas o coelho o segue. Ele tenta explicar que está procurando um monstro perigoso, então deveria ir embora, mas o coelhinho bobo não escuta. Essa coisa simplesmente não o deixa em paz. Então ele começa a se perguntar se o coelho está tentando mostrar onde está o Grizzly Moor. O Zado segue o pequeno, e ele o leva direto aos ursos. O Zado planeja monitorá-lo sem ser descoberto, e percebe que parecem ser uma família. O Zado faz uma pausa para pegar uma água suja da qual ele está um pouco cético, e fica chocado ao ver que o coelho ainda não foi embora. Ele volta para continuar monitorando e começou a achar que os ursos pardos azuis são meio fofinhos. Seu amigo coelho é bem adorável também, então ele começa a pensar que a vida na floresta é bem boa. Esse sentimento não duraria muito, porém, pois a água que ele bebeu tem um efeito severo no estômago. Sua magia de cura está demorando uma eternidade para fazê-lo se sentir melhor, então ele determina que foi basicamente envenenado pela água. Um dia depois, o amigo coelho de confiança de Usato mostra onde tem água limpa, e é deliciosa. Há algo errado com o Pernalonga, porém, e parece ser porque um monstro está se aproximando. O coelhinho nem teve medo do Grizzly Moor, então o que está vindo deve ser realmente perigoso. Um barulho pode ser ouvido na escuridão, e o Zado fica chocado quando uma cobra gigante aparece. Ele está aterrorizado por este monstro inacreditável e aponta que não havia nada parecido no livro que ele leu. Mesmo sem saber nada sobre ela, o Zato pode dizer que é perigosa, e a sede de sangue escorrendo de cada centímetro dela. Quando ela vai embora, o Zato finalmente consegue respirar de novo, e ele decide que sua prioridade é evitar aquela coisa. Mais 4 dias se passam, mas o Zado não consegue se livrar de um sentimento de inquietação que ele tem. Ele tem observado os ursos, mas nada mudou com eles, e ele não pode ir para casa sem derrotar o Grizzly Moor. O Zado tem que fazer isso eventualmente, então ele diz a si mesmo que fará isso amanhã. O dia seguinte chega, mas o coelhinho não quer que ele vá. O Zado cede e decide ficar, mas só até a chuva parar. Quando acaba, o Zado começa sua missão e se recusa a ser parado pelo coelho. O Zado se prepara para a batalha, mas ele fica absolutamente chocado quando descobre que as vidas dos ursos já foram tiradas.
As marcas de mordida nos ursos deixam claro que a cobra fez isso, mas não fez para comer. Tirou suas vidas por diversão. O pobre filhote emerge dos escombros e tenta acordar a mãe. Usado pensa em como ele odeia perder, especialmente para a Rose. Além disso, ele odeia o fato de sua presa ter sido roubada. Enquanto um ursinho chora em agonia, Usado afirma que o que ele mais odeia de tudo é o que ele está vendo agora. Ele diz ao filhote para esperar ali mesmo e jura se vingar por isso. Os amigos de Usato vão visitá-lo, mas ficam chocados ao saber que ele está treinando na floresta por 10 dias seguidos. Eles acham que parece um pouco tempo demais para treinar lá fora, mas os caras explicam que a Rose toma todas as decisões. Rose não está lá, porém, então esses caras inúteis não têm a menor ideia do que está acontecendo. Kazuki está muito preocupado com o Usado, mas Suzune acha que ele deve estar bem, já que a Rose não o teria enviado a menos que estivesse pronto. Além disso, Suzune acredita no Usado e tem certeza de que ele voltará em breve. De volta à floresta, nosso garoto abastece o corpo com alguns lanches e faz uma lança. Ele pede ao seu coelhinho para levá-lo até a cobra, mas certifica-se de instruí-lo a fugir logo depois. O coelho o leva em uma longa jornada pela floresta e os dois finalmente encontram a cobra. Infelizmente, ela está atacando o filhote, e Usado fica chateado, pois disse para ele ficar em casa. Essa cobra é absolutamente aterrorizante de se olhar, mas Usado insiste que não há nada mais assustador que a Rose. Usado acha que a cobra parece confusa quando ele começa o ataque, mas não está, e ela quase o come. Usado contra-ataca com uma facada no olho, mas é jogado para trás e precisa se curar. Usado conseguiu cegá-la de um lado, então ele determina que é um lado de onde terá que atacar. Essa cobra é insanamente perigosa, porém, e ela rapidamente consegue morder o braço do nosso garoto. Usado está com uma dor imensa e ele fica chocado ao perceber que a cobra o atraiu para atacar seu ponto cego. Usado está furioso por ter sido enganado, mas ele revela que o braço que ela mordeu estava segurando sua faca. Usado consegue curar o braço o suficiente para que possa se mover e esfaqueia a cobra por dentro da boca. Usado de alguma forma consegue se manter, mas as coisas tomam um rumo muito ruim quando ele percebe que foi envenenado. Essa é uma luta seriamente injusta, já que a cobra é enorme e venenosa. Mas o Sato tem a vantagem de poder se curar. Ser envenenado pela água o forçou a aprender a se curar de dentro para fora. O Zato faz exatamente isso e se prepara para atacar de novo. Essa cobra está prestes a acabar com a vida dele com um golpe de cauda, mas o filhote entra para ajudar. Esses dois têm um ótimo trabalho em equipe logo de cara. O urso deixa o Zado pular de suas costas para ele subir na cobra. O Zado usa uma linguagem chula para chamar a cobra de estúpida, e ele de alguma forma consegue desferir um soco insanamente poderoso. O Zado está determinado a acabar com a batalha agora, então ele enfia sua lança ainda mais na cabeça da cobra. Ele grita enquanto dá tudo de si, e o ursinho ajuda prendendo a cobra. A cobra é finalmente derrotada, e o Zado não consegue acreditar que eles realmente conseguiram. O urso parece ter pegado um carinho pelo Zado, e ele aponta como eles se vingaram. Ele gostaria de curar o filhote, mas ele está usando toda a sua mana para neutralizar o veneno em seu corpo, e ele não consegue nem se mover. Essa é uma notícia muito ruim, pois ele fica chocado quando a cobra se levanta de novo. O Zado não consegue mover um centímetro, então o filhote tenta ajudá-lo, mas o Zado apenas diz para ele fugir. A cobra se move para acabar com a vida dele, e o Zado pensa em todas as pessoas em sua vida. Ele determina que toda essa situação é culpa da Rose, e ele grita que ela é uma ogra violenta. Nesse momento, essa ogra violenta desce do céu e chocantemente pisa bem na cobra. Sua atitude irritada a faz chamar a cobra de idiota quando o Zado se pergunta como ela soube que deveria vir ajudá-lo. Rose revela que o coelho chamado Kokuro a avisou. Kokuro é o animal de estimação dela, e ela o mandou vigiar o Usado. Usado explica que o coelho apareceu ferido e procurando ajuda, mas Rose apenas aponta que ele é um otário. Kokuro fingiu estar ferido para ganhar a confiança dele, e ele caiu nessa. Rose estava sempre por perto caso precisasse intervir, mas ela planejava intervir o mínimo possível. No entanto, ela nunca pensou que a cobra gigante apareceria. Essa cobra foi criada pelo exército do Lorde Demônio, e Siglas falhou em acabar com ela durante a última invasão. Ela nunca pensou que ela seria capaz de derrotar um Grizzly Moor, já que eles são fortes o suficiente para derrotar uma unidade completa de tropas de elite. Usado não consegue acreditar que ela queria que um novato como ele eliminasse um e pensa no quão monstro ela é. Rose explica que ela nunca esperou que Usado vencesse, e o objetivo era que ele ganhasse experiência lutando contra algo muito mais forte que ele. As coisas começaram a ficar interessantes com o Usado, porém então ela decidiu deixá-lo continuar para ver o que aconteceria. Usado é rápido em apontar que quase perdeu a vida, e o filhote o apoia. Ele claramente pegou um carinho por ele, e Usado lembra que os pais dele não estão mais vivos, então está sozinho. Usado faz seu novo amigo se acalmar, e Rose percebe que estava certa. Usado é muito parecido com ela. Ela informa irritadamente ao urso que ele virá com eles, e ele vai carregar o perdedor que nem conseguiu perder a vida direito. Usado se pergunta se o filhote está realmente bem com tudo, mas este é um urso maduro, pois está pronto para ir. Eles se preparam para voltar, mas Usado não consegue deixar de pensar no quão aterrorizante a Rose é, enquanto ela o carrega com o urso sobre o ombro. Rose revela que ouviu o que ele disse sobre ela ser uma ogra.
Ela então aterroriza o garoto explicando que ele não vai dormir esta noite. Eles voltam para casa e Rose revela que Usado realmente passou no teste com louvor. Usado fica surpreso ao saber que agora está qualificado para algo. E Rose explica que ele está qualificado para ficar ao lado dela no campo de batalha. Ele ainda não dominou o básico, mas Usado definitivamente tem o que é preciso. Ele tem a capacidade de suportar a dor, aptidão física e um forte estado mental. Os outros dois curandeiros nunca ganharam essa distinção, então ela diz ao Usado que ele deveria se orgulhar. Usado se pergunta o que ela quer dizer quando diz que eles talvez consigam, e ele fica chocado quando Rose revela que o exército demoníaco ataca. Em outro lugar, o Lorde Demônio se pergunta como estão os preparativos para a invasão do reino de Linger. Amila, a comandante do terceiro exército, relata que suas unidades terminaram de se preparar para a batalha, e em breve avançarão. Rose revela que Usado estará na linha de frente com ela, curando os feridos, e fará parte da vanguarda. Há outros dois curandeiros, mas eles desempenham um papel diferente. Usado está certo de que não pode usar magia de cura como ela pode, mas Rose aponta que eles ainda têm um pouco mais de tempo. Ela quer que ele melhore antes disso, e Usado se pergunta se ele realmente consegue. De volta com o Lorde Demônio, ele explica que terá Amila liderando o exército. Apesar do sucesso anterior, o reino de Linger conseguiu escapar de suas garras antes. Amila jura fazer o seu melhor para vencer a batalha, e é dispensada. Nesse momento, o médico demônio zomba de Amila por estar nervosa na frente do Lorde Demônio. Amila odeia esse nerd e diz para ele focar no trabalho dele. O nome dele é Hiriluk, e ele revela que acabou de completar o mais novo protótipo de monstro feito por demônios. É altamente venenoso e tem um corpo grande com presas afiadas. Ele o chama de protótipo de monstro feito por demônio 72 Baljanak. O último protótipo de Hiriluk desapareceu da última vez que atacaram o reino de Linger. Ele fugiu depois de ser ferido pelo inimigo conhecido como Siglas. Hiriluk promete que este protótipo é muito mais forte, e Amila espera que sim, já que há pessoas muito mais problemáticas que Siglas no reino de Linger. Eles se referem a essas pessoas como sequestradores, aqueles que ficam no campo de batalha, mas não lutam. Eles levam seus feridos embora sem que o inimigo sequer perceba, e minimizam suas próprias baixas ao fazer isso. A chefe deles é uma curandeira que corre por toda a linha de frente, curando pessoas na hora. Vemos que esta é a Rose, e Amila está furiosa com ela. Isso é porque Rose é uma lutadora de primeira, e ela guarda um rancor profundo contra um Lorde Demônio. Amila jura eliminá-la, mas Hiriluk aponta que ela não pode ir para a batalha desta vez, já que agora é a comandante. Ela está bem ciente, por isso planeja enviar um certo demônio, o Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro. De volta para casa, vemos que Usado finalmente consegue desfrutar do conforto de uma cama de novo. Ele vai alimentar seu ursinho amigo com algumas frutas e ele mesmo come alguns lanches. O filhote é meio folgado, pois pega a maçã do Usado, e Usado descobre que o traidor também está lá. Esse coelho brincou com seu coração puro e inocente, e então se impede de pensar no quão fofo ele é. Ele acaba cedendo à sua fofura, porém, e o alimenta com algumas frutas. Rose chega e se diverte ao saber que Usato nomeou o urso de Blurin, azul por sua cor, e Rin de Grizzly. Esse garoto é uma bagunça total, pois acha que o nome é bom, e Blurin acidentalmente morde a mão dele. Rose informou o reino sobre o urso, então eles foram autorizados a mantê-lo. Rose permitirá que ele fique lá, mas informa a Blurin que ele terá que se virar para se sustentar. Blurin está aterrorizado com ela, assim como todo mundo, e Usado se pergunta o que ela o fará fazer. Momentos depois vemos o que ela havia planejado enquanto Usado carrega Blurin. Este será o seu treinamento de simulação, e Usado deve pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado. Rose o faz começar a correr, mas é moleza para o nosso garoto. É basicamente só correr com um pouco mais de peso, contanto que ele gerencie sua mana. Ele ficará bem. Rose exige que ele corra mais rápido, já que os feridos não aguentarão se ele demorar demais. Nesse momento, Tonga aparece do nada e outro dos brutamontes também. Eles o perseguem e revelam que Rose os mandou simular o campo de batalha. Os outros estão esperando para emboscá-lo também, então dizem ao Usado para ficar focado. Uma hora depois, Usado está desviando da água fedorenta especial de um dos brutamontes e evitando os ataques de outro cara. 3 horas depois, ele está pulando sobre Thoras, e 4 horas depois, ele está evitando pisar no traidor. Eventualmente, Usado começa a se sentir estranho e a se perguntar o que está acontecendo com ele. Ele desmaia, e Rose explica que ele está no seu limite de resistência no campo de batalha. Os humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência. É por isso que ele ficou sem forças mais rápido que o normal. Para melhorar, tudo o que ele pode fazer é se acostumar, adquirir a fortaleza mental e a decisão que nunca vacilam diante do medo. Rose o cura, mas manda ele passar o resto da tarde correndo pela cidade do castelo. Usado fica chocado de ter que fazer mais, e Rose o lembra de carregar o Blairin. Enquanto ele corre, todo mundo fica de queixo caído ao ver um urso azul. Usado já esperava isso, afinal mesmo o Blairin sendo amigável ainda é um monstro. Mas as pessoas parecem sacar algo e ficam estranhamente calmas. Blairin leva Usado a umas frutas frescas, mas nosso garoto está liso, sem um tostão.
Usado descobre que essa fruta verde se chama Péfoli e pergunta à comerciante por que todo mundo está tão de boa com ele carregando um monstro nas costas. Ela revela que é porque sabem que Usado faz parte da equipe de resgate, por causa das roupas dele. Eles veem os marmanjos assustadores da equipe de resgate o tempo todo, então já se acostumaram. Agora faz todo o sentido, porque se a cara de poucos amigos daqueles brutamontes não os assusta, nada mais vai assustar. A simpática senhora lhes dá um pet full de graça, então Blairin enfia a mão do Usado na boca. Quando eles saem, uma garota chamada Amaku demonstra um certo interesse no rapaz da equipe de resgate. Usado decide ir visitar os amigos e nem percebe quando um cara tenta chamar a atenção dele. Usado finalmente se toca e tem que curar o sujeito. O nome desse cara é Orga, e ele revela que é um dos curandeiros da equipe de resgate. Orga fica surpreso ao saber que Usado foi invocado com os heróis, e Usado explica que andou tão ocupado treinando que quase esqueceu quem ele era. Orga fica impressionado que Usado conseguiu acompanhar o treinamento da Rose, já que foi impossível para ele e a irmã. A irmã dele é outra curandeira, e ela é 5 anos mais nova. Eles têm uma clínica na cidade e usam magia de cura para tratar o cidadão. Orga desmaiou antes porque ele é péssimo em se curar, mas muito melhor em curar os outros. Eles ainda fazem parte da equipe de resgate, então trabalham sob a Capitã Rose em tempos de necessidade. Usado se pergunta como será a guerra para eles, então Orga explica que Tong e os outros trazem os soldados feridos para a retaguarda. É lá que ele e a irmã os curam. O cara fica chocado quando Usado diz que Rose o quer na vanguarda, e Usado se pergunta se ele realmente consegue dar conta. Orga explica que os cavaleiros e heróis que lutam na linha de frente correm o maior perigo. Então Usado imediatamente pensa nos amigos. Quando eles caem feridos e são deixados para trás, normalmente tudo o que podem fazer é esperar pela morte. No entanto, ter uma equipe de resgate permite que sejam salvos. O trabalho é perigoso e exaustivo, mas Rose não escolheria alguém em quem não confiasse totalmente. Antes de Orga ir, ele pede para Usado não odiar tanto a Rose. Ele sabe que ela não é a pessoa mais legal, mas explica que é mais como se ela fosse apenas meio desajeitada com as pessoas. Usado o surpreende, porém, ao revelar que nunca odiou a Rose, mesmo que tenha algumas pendências com ela. Quando Usado sai, Orga expressa alívio por Rose finalmente ter encontrado alguém. A irmã de Orga, Uru, chega, e ele diz a ela que acabou de conhecer alguém interessante. Eles vão se encontrar em breve, e ele tem certeza de que Uru vai gostar dele. No castelo, Usado é autorizado a entrar com Blairin porque Rose deu a palavra por ele. Usado agradece ao guarda e pensa em como muita gente parece confiar na Rose. Usado passa correndo por um monte de gente treinando e encontra Suzune. Ela fica feliz em vê-lo, mas se pergunta o que é aquela coisa azul nas costas dele. Usado conta a ela sobre sua aventura na floresta, mas ela só quer saber se pode tocar no urso. Usado permite e promete curá-la se ela for mordida. Suzune se considera a heroína da historinha deles, então tem certeza de que os animais deveriam amá-la. Ela está muito enganada, no entanto, já que Blairin hilariamente dá um tapa na mão dela. Usado tenta fazê-la se sentir melhor, dizendo que Blairin é só tímido e a faz tentar chamá-lo pelo nome. Suzune educadamente pede para Blairin ser amigo, mas ele simplesmente come a mão dela. Usado não a faz se sentir melhor de jeito nenhum dessa vez e sugere que ela talvez tenha uma alma impura. Usado faz Blairin soltá-la, mas Blairin agora começa a comer a mão dele, e Suzune se pergunta se Usado também tem uma alma impura. Depois da pequena cena de comédia deles, Usado percebe que as mãos de Suzune estão todas machucadas, e ela explica que é de pegar pesado no treino. Usado a lembra que ela precisa tratar os ferimentos direito, então ele a cura. Suzune fica impressionada e se pergunta se Usado realmente veio só pra vê-la. Usado aponta que veio ver os amigos, mas obviamente não era isso que ela queria ouvir. Suzune revela que Kazuki foi pra fora do reino ganhar experiência lutando contra monstros com Sigilos e os outros. Sigilos informa Kazuki que o Lorde Demônio atacará em breve, e eles certamente trarão forças mais poderosas desta vez. Sigilos aponta, no entanto, que agora eles têm ele e Suzune, então o moral das tropas está nas alturas, porque eles são heróis. Sigilos tem certeza de que serão vitoriosos, mas Kazuki parece ter dúvidas. Ele se recompõe, porém, e promete fazer o seu melhor. Justo então, eles encontram alguns monstros e se preparam para a batalha. Quando Kazuki voltar, será a vez de Suzune ganhar experiência. Usado já percebe que ela vai se divertir horrores, mas ela queria que ele se preocupasse com ela. Usado diz que se preocupa, mas Suzune aponta que ele não parecia muito sincero e eles dão uma boa risada. Usado vai embora, e Suzune se pergunta se ele sequer percebeu o quão à vontade ele ficou com ela. Enquanto Usado corre, ele pensa em como todos estão se preparando para a guerra, então ele quer poder ajudá-los. No mundo antigo dele, tudo o que podia fazer era admirar pessoas que conseguiam fazer coisas que ele não conseguia. No entanto, ele não é mais aquela pessoa fraca. Naquela noite, Rose fica feliz em saber que o treinamento de Usado está indo bem, mas ele explica que ainda precisa correr mais para se acostumar. Usado a impede de sair, pois quer conversar sobre o que ela disse antes. Ele aponta que mal sobreviveu contra o monstro cobra, então ficou apavorado quando ela mencionou o exército do Lorde Demônio.
Ele não queria pisar no campo de batalha, mas hoje encontrou um sentimento ainda mais forte que o medo. Ele percebe agora que pode lutar, mas se recusa a tirar vidas. Ele jura salvar quem puder e declara que é porque faz parte da equipe de resgate. Era exatamente isso que Rose queria ouvir, já que eles estão lá para salvar pessoas. O trabalho dele é resgatar os feridos que o inimigo está prestes a dar o golpe final. É também manter vivos aqueles à beira da morte, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Rose quer que ele continue defendendo esses ideais, pois é assim que a equipe de resgate deve ser. Este foi o primeiro momento em que o Usado realmente sentiu que fazia parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, Rose revela que o rei enviou uma mensagem. Ele quer que Usado saia para se juntar ao treinamento de Suzune fora do castelo. Usado fica surpreso, mas vemos que Suzune não poderia estar mais pronto. Usado se pergunta por que ele tem que se juntar a Suzune e aponta que Kazuki tinha siglas com ele. Rose explica que Usado também deveria ter se juntado a Kazuki, mas ele acabou de voltar da floresta. Ela garante a Usado que ele só estará lá caso precisem de um curandeiro e que ele deve estar de volta em casa em 3 dias. Suzune fica feliz em ver Usado, mas ainda mais animada por ter Blerin se juntando a ele. Ela assume que ele trouxe o urso para que eles possam aprender a criar laços, mas não é o caso. Usado só o trouxe porque Blerin não gosta de mais ninguém. Suzune então o apresenta a Haruku, o cavaleiro, e Korin, a maga. Usado reconhece esse cara, e acontece que ele costumava ser apenas um personagem secundário insignificante que ficava de guarda no portão do castelo. Rose explica a Suzune que a magia de cura de Usado não é onipotente. Pode curar feridas e veneno, mas não pode trazer pessoas de volta da morte. Ela diz para não darem como garantido, e Suzune entende perfeitamente. Rose tem certeza de que eles ficarão bem, já que Suzune foi treinada por Sigilus, e Rose não tem nada a dizer para Usado. Usado sabia que ela não teria nada de bom para dizer mesmo, então Rose os deixa em paz. Suzune percebe que Rose é muito forte, mas Usado não sabe o que ela quer dizer. Suzune apenas deixa pra lá, e eles partem para começar o treinamento. De volta ao castelo, Sully fica preocupada ao ver Kazuki praticando seus golpes de espada. Ela aponta que ele acabou de voltar do treinamento, mas ele a garante que descansou bastante. A tímida Sully fica feliz, mas pede para ele se cuidar e ela vai embora. Suzune conta a Usado o quão exausto Kazuki estava depois do treinamento, mas Kazuki disse que a experiência valeu muito a pena. Ele batalhou contra uma tonelada de monstros numa clareira perto da escuridão de Linger. E é exatamente isso que eles também farão. Usado acabou de voltar de lá, e ele se pergunta se Blerin sente falta de casa. Suzune quer aproveitar o fato de Blerin estar dormindo para fazer carinho nele, mas Usado fica de olho no seu garoto. Suzune não gosta de como ele está falando com ela de cima e a afastando, então ela se pergunta se ele virou algum tipo de misógino. Blerin finalmente acorda, mas está claramente ainda bem sonolento enquanto tenta andar. A genial Suzune aproveita qualquer chance para se aproximar de Blerin, então ela se oferece para carregá-lo nas costas. Usado acha que é uma ideia terrível, mas Suzune adora o quão fofo Blerin é. A alegria dela dura pouco, porém, já que seu corpo desaba sob o peso do grande filhote. Depois que Usado a cura, Korin detecta múltiplas entidades à frente dele. A Ruka manda os outros recuarem, e alguns bandidos aparecem desapontados por terem sido descobertos. Eles estavam planejando uma emboscada, então decidem tentar roubar nosso grupo. A Ruka se recusa a entregar qualquer bem, mas os bandidos apontam que estão em grande desvantagem numérica. O Usado dá uma olhada no bando de coitados e pensa em como eles não são nada intimidadores. Usado garante a Suzune que eles não são uma ameaça, mas ela está simplesmente maravilhada por ver bandidos pela primeira vez. Os caras ficam apavorados ao ver um urso azul, mas percebem que é apenas um filhote. Esses sujeitos horríveis decidem pegá-lo e esfolá-lo vivo, mas Suzune instantaneamente vem em sua defesa. Usado fica impressionado que Suzune usou um ataque tão poderoso, conseguindo não tirar a vida dos caras, e ele a encoraja a ir com tudo. Os bandidos decidem evitar os ataques mágicos se aproximando. Usado trata Suzune como um Pokémon e a instrui a usar Choque do Trovão. Suzune facilmente detona os bandidos, mas ela não gosta de ser tratada como Pikachu. Iruku se junta à luta, mas eles são interrompidos por uma horda de javali. Isso é chocante, já que eles vivem muito mais fundo na floresta, e Blerin precisa intervir para afastar alguns deles. Usado leva um golpe enquanto protege Suzune, e usa sua magia de cura para amortecer a queda dele. Eles acabam caindo por entre algumas árvores e em um rio, mas Suzune está em péssimo estado. Usado percebe que este é o mesmo rio em que ele pulou antes e se lembra que há uma cachoeira à frente. Ele diz a Suzune para respirar fundo e apaga. Fora do rio, Suzune vê que Usado não está acordando, então ela jura levá-lo para um lugar seguro. Ela planeja pagar sua dívida por ele tê-la salvado, mas Usado revela que acabou de acordar e está bem. Ele está só um pouco envergonhado agora, mas ela também. Usado explica que estava apenas dando um tempo depois de tirá-la da água, mas que está tudo bem agora. Usado a cura enquanto ela se desculpa, mas ele explica que não gostaria de ficar preso com mais ninguém além dela. Usado então explica que Rose os deixou nessa floresta antes, e ela é cheia de monstros que fazem aqueles javalis que eles acabaram de ver parecerem bichinhos de estimação. Uma checagem no inventário revela que eles nem têm comida suficiente para durar uma noite. Suzune acha que eles deveriam priorizar escapar da floresta se é realmente tão perigosa quanto ele diz.
mas Usado aponta que vai escurecer logo, pode até chover, então eles precisam encontrar um lugar para acampar durante a noite. Usado diz que eles podem dormir num galho de árvore como ele fez antes, mas Suzune revela que nunca subiu numa árvore. Ela sempre quis, mas nunca foi permitida. Usado se pergunta se ela foi criada por pais muito rígidos e decide que eles podem simplesmente se abrigar da chuva numa pequena caverna. Usado recomenda que ela tire as roupas molhadas, mas ela o faz prometer não espiar primeiro. Depois, Suzune usa sua habilidade de raio para pescar alguns peixes. Ela então a usa para acender uma fogueira, e Usado não poderia estar mais feliz em tê-la por perto. Suzune se senta meio sem jeito longe de Usado e percebe que ele está ainda mais musculoso do que antes. Justo então, alguns macacos venenosos aparecem. Usado só tinha lido sobre eles, e esta é a primeira vez que os vê pessoalmente. Suzune acha um dos bebês fofo, e Usado explica que eles não são agressivos. Ele a avisa para não tocá-los, porém, pois são venenosos. Mas Suzune já está fazendo carinho. Ela aceitou que esse é o preço a pagar por desfrutar da fofura. Mas o macaquinho a morde. Suzune aponta com confiança que estava certa, já que não há nada a temer, mas ela desmaia. No castelo, o familiar de Corin informou ao rei que Suzune e Usado desapareceram. O rei não ia contar a Kazuki, mas Celia o obrigou. O rei explica que a equipe de busca estará pronta amanhã, mas Kazuki não está satisfeito com isso. Kazuki parte para procurar ele mesmo, mas Rose o impede. Ela explica que Suzune e Usado provavelmente estão juntos. Isso significa que não há nada com que se preocupar, já que Usado é subordinado dela. E ele não vai morrer tão facilmente. De volta à floresta, Usado está se divertindo muito mais com Suzune por perto, já que sobreviver desta vez é moleza. Suzune não gosta de ser tratada como se fosse um equipamento de acampamento, mas Usado realmente aprecia a presença dela. Usado decide que eles devem revezar para dormir, então ele a deixa ir primeiro. Ela recusa, porém, e diz para Usado dormir, já que ele deve estar cansado de toda a cura que tem feito. Enquanto começa a chover, Suzune verifica se Usado já está dormindo, mas ele ainda está acordado. Suzune se pergunta se ele alguma vez quer voltar para casa, o que ele quer, mas ele explica que também tem um motivo para ficar. Suzune não hesita em dizer que não quer voltar e fica surpresa que Usado não pergunte o porquê. Ela quer que ele pergunte, mas Usado acha que já sabe. Ele assume corretamente que é porque ela gosta mais deste mundo. Suzune explica que sente que não sobrou nada para ela no mundo antigo dele. A família dela, os amigos dela e até o antigo eu dela, ela jogaria tudo fora para ficar neste novo mundo. Ela esperou a vida inteira por uma chance de ser livre, e neste mundo não há nada que aprenda. Suzune trocaria qualquer coisa por essa liberdade, e ela fica surpresa quando Usado entende. Ela pensou que ele ficaria desapontado com quem ela realmente é, mas Usado explica que ele também estava cansado do seu antigo eu, cansado da sua vida comum e do seu eu passivo. Quando eles chegaram, Usado só não queria atrasar os dois amigos. No entanto, agora ele está determinado a protegê-la, Kazuki e o povo do reino como membro do esquadrão de resgate. Suzune entende e proclama que quer proteger o povo como uma heroína. Eles fazem um pacto para esquecer o mundo antigo e proteger o aqui e agora. Suzune fica impressionada com o quanto seu garoto cresceu, e Usado aponta como ela é muito mais gente como a gente agora. Usado costumava pensar que ela era apenas uma garota perfeita, mas Suzune fica surpresa, já que ele a tem tratado de forma bem casual. Ela não se importa, porém, já que prefere estar perto dele do que ser admirada de longe. As coisas ficam um pouco estranhas, então Usado vai dormir, mas Suzune o provoca por estar sem graça. Suzune fica feliz por terem tido a conversinha deles e lhe deseja uma boa noite. Na manhã seguinte, nossa dupla procura uma saída da floresta, mas sente que uma fera está se aproximando. Essa fera acabou sendo apenas Blairin, que sufoca Usado. Iruko está com ele, mas também exausto. Quando ele se recupera, Iruko explica que eles estavam procurando no perímetro da floresta quando Blairin disparou sozinho. Eles o perseguiram e perceberam agora que Blairin deve ter sentido o cheiro de Usado. Justo então, Blairin sente outro cheiro, e Usado explica que ali era a casa de Blairin. Ele conta a trágica história do que aconteceu com os pais de Blairin, e todo mundo fica com pena do pequeno filhote. Blairin está claramente pronto para ir, e Suzune aponta que ele parece ter tomado uma decisão. Blairin deve saber que o lugar dele agora é ao lado de Usado. É hora de ir para casa, e eles declaram que irão para onde pertencem. Usado e Suzune retornam ao castelo, onde o rei fica feliz em vê-los de volta da floresta. Suzune se desculpa por fazê-lo se preocupar, mas o rei explica que ele deveria ser quem se desculpa. Ele se desculpa por ter envolvido Usado em tudo isso, mas nosso garoto já se acostumou a estar em situações assim. Usado rapidamente percebe que estar acostumado a situações extremas pode pegar mal para Rose, então ele mente e diz que estava falando do seu mundo antigo. O rei está ansioso para saber como está o treinamento do esquadrão de resgate de Usado, e nosso garoto mente de novo, e diz que tem sido só alegria, tudo tranquilo. Usado fica chocado com a expressão de Rose, já que parece que ele disse exatamente o que ela queria, e ele se pergunta se foi condicionado por ela em um nível psicológico. Os dois são dispensados, mas Rose e Sigilo são instruídos a ficar. O rosto desse cara estava bem sério, então Usado se pergunta sobre o que eles estão conversando. Kazuki chega, mas ele acha que Usado está se comportando de forma muito casual.
Ele estava muito preocupado com eles, e Celia explica que Kazuki estava pronto para sair correndo do castelo por eles. Suzune o chama de imprudente, mas Usado a lembra que ela foi quem foi mordida por um macaco envenenado. Usado tenta contar a historinha, mas Suzune está muito envergonhada para deixá-lo. Kazuki conta a eles como Rose o garantiu que eles ficariam bem na floresta, mas Usado pensa que o que ela provavelmente quis dizer é que a floresta é modo fácil comparado ao treinamento dela. Kazuki ficou maravilhado com a confiança que ela tinha em Usado, mas Usado pensa que ele é apenas um garoto puro e inocente por levar as palavras de Rose ao pé da letra. Usado pediu que ele nunca mudasse e declara que só ele e Rose precisam ser manchados. O grupo se separa e Celia aponta o quão próximos eles são. Kazuki assume que ela se refere a Suzune e Usado, mas ela explica que estava falando de todos eles. Kazuki parecia estar se divertindo muito com eles lá, e ele aponta que é porque eles já eram amigos antes de vir para este mundo. Celia gostaria de ser uma das amigas deles, então ela pediu a Kazuki para não se dirigir a ela formalmente mais. Ela se desculpa por ser tão incisiva, mas sua mensagem é recebida, e Kazuki concorda em chamá-la apenas de Celia. No castelo, o rei explica que interrogaram os bandidos que atacaram o grupo de Usado. O ministro Sérgio revela que esses bandidos notaram muito menos monstros do que o normal naquela área. Logo depois, eles foram atacados por uma manada de javalis na floresta. Essa informação surpreendente significa que os monstros devem estar fugindo das planícies para a floresta. Eles estão fugindo de algo horrível, e Sigilos prevê que é o exército do Lorde Demônio. Ao contrário da batalha anterior, o Lorde Demônio não os subestimará novamente, então eles provavelmente atacarão com tudo o que tem à disposição. O rei manda os homens informarem os outros encarregados da guerra para estarem prontos, e ele também tem um pedido para Rose. Isso não é algo que ele normalmente pediria à líder do esquadrão de resgate, mas Rose diz que está preparada. Ela já determinou que o rei quer que ela descubra o quão longe o exército do Lorde Demônio chegou, e ele se desculpa por pedir algo tão perigoso. Rose já sabe que é a mais veloz de todo o reino disparado, então ela topa ir. O rei então faz outro pedido, que ela retorne ao seu posto de comandante do batalhão. Rose recusa, explicando que carrega uma culpa muito maior do que ele sequer imagina. O rei a lembra que ela foi a primeira curandeira a virar comandante de batalhão, e se pergunta por que ela é tão, mas tão dura consigo mesma. Ele então percebe que ela não se perdoou. Ela explica que aceitou as mortes de todos os seus subordinados e que, sabe, nenhuma magia de cura no mundo os trará de volta. A cicatriz que tem no olho direito jamais a deixará esquecer. O rei tenta explicar que não é um fardo que ela precise carregar, mas ela aponta que eles morreram porque ela era, sim, muito cheia de si. Essa cicatriz é o seu castigo e ela jamais a deixará esquecer seus pecados. É por isso que ela criou o esquadrão de resgate não para lutar, mas para focar exclusivamente em salvar vidas. O rei aponta que o esquadrão salvou muitas vidas na guerra de 2 anos atrás, mas isso, para Rose, ainda não é o bastante. O esquadrão de resgate tem outro propósito, ajudá-la a encontrar um subordinado que não morra. O rei aponta que isso não é humanamente possível, mas Rose explica que é para isso que serve todo o treinamento. Magia de cura para levar o corpo além dos limites, e uma vontade de ferro que jamais se dobrará diante de um oponente. Ela tem procurado alguém com essas 3 características, e essa pessoa é o Usado. Ele tem instintos de sobrevivência, adaptabilidade e uma vontade de viver inabalável. E além de tudo isso, ele continua a enfrentá-la, e nunca desiste. Ele é um pirralho atrevido e a lembra dos caras que não estão mais com eles. É por isso que ela está determinada a fazer dele o curandeiro ideal. Rose se desculpa por se empolgar com o papo e segue para a fronteira. Naquela noite, Usado descobre que Rose deixou uma carta para ele. Nela, ela revela que não haverá treino amanhã, e que em vez disso, quer que ele entregue outra carta. Rose disse aos rapazes que não estará lá para o jantar, então Usado se pergunta onde ela foi parar. Em outro lugar, os demônios estão construindo uma ponte, e Emília exige que seus subordinados deem tudo de si pelo Lorde Demônio. O Cavaleiro Negro observa a cena e declara que ela está sendo entusiasmada demais, sabe? Isso o irrita, mas Amélia o lembra que ela é a oficial comandante dele, tá? Ele aponta que eles estavam no mesmo nível no segundo exército, mas as coisas são diferentes agora, e Amélia exige que ele a obedeça. O Cavaleiro Negro concorda a contragosto, e Amélia diz a Iraleu que a ponte estará completa em algumas horinhas. Assim que estiver pronta, a invasão do reino de Linger poderá finalmente começar. Nesse momento, os demônios descobrem que um batedor de Linger apareceu, mas Amélia não se importa nem um pouco. Quando esse batedor espalhar a notícia, já será tarde demais. Essa moça, coitada, não faz a menor ideia de quem é esse batedor, pois Rose lança um tronco de árvore inteiro para destruir a ponte deles. O tronco de árvore foi jogado de muito longe, e Amélia fica furiosa quando percebe que foi a Rose. Esta era apenas uma missão de reconhecimento para Rose, mas ela está feliz por ter pelo menos ganhado um tempinho. No dia seguinte, Usato vai entregar a carta, mas não consegue entender por que as pessoas o encaram tanto, mesmo quando ele não está com o Blurin. O velho mercador oferece umas frutas, mas ele decide voltar mais tarde, e a garota meio esquisita de antes o encara. Usado chega para entregar a carta, e Uru tenta lembrar o nome dele, já que seu irmão Org havia falado sobre ele.
Ela finalmente se lembra e se apresenta. Usado está na clínica Fleur, que é administrada por Orga e Uru. Orga está examinando um paciente e Usado se sente um pouco estranho quando a Uru o deixa dar uma espiadinha. Eles devem ficar quietos, pois Orga está se concentrando, e Usado fica impressionado ao ver a intensidade da cor da magia de cura do Orga. Seu fluxo também é muito suave, o que Usado nota que não é nada, mas nada como o dele. Orga conserta o garoto rapidinho, mas o garoto se pergunta quem são aqueles estranhos os observando. Depois, Auru se pergunta como todos no esquadrão de resgate estão, e Usado explica que eles ainda estão andando por aí com aquelas caras de vilões feios. Usado se lembra de ter ouvido que ela fazia parte do esquadrão de resgate, mas ela explica que, ao contrário dele, não conseguiu acompanhar o treinamento. Ler a carta claramente incomoda o Orga, mas ele mantém isso em segredo, bem guardado. A Uru então explica que a Rose colocou tudo de si no treinamento dela e do irmão quando eles se juntaram ao esquadrão. Eles estavam muito animados com isso, mas não deu certo não. A Uru não só teve dificuldade em acompanhar, como também ficou com muito medo da Rose. A Rose parecia desesperada naquela época, mas a Uru aponta que ela parece muito mais feliz agora. O Usado, porém, tem uma visão bem cínica da Rose, e pensa que ela está feliz apenas porque tem um novo saco de pancadas, né? Nesse momento, o Orga é informado de que alguém caiu de um telhado enquanto tentava consertá-lo. Outros dois também ficaram feridos, então Orga pede ao Usado para ir com eles. Quando chegam, Usado quer ouvir o plano do Orga, mas o médico está exausto, coitado. Eles eventualmente começam a curar, mas Usado pensa em como, além de si mesmo, ele só curou o Orga e a Suzune. Os ferimentos deles nem eram tão ruins, mas ele percebe que se a guerra realmente estourar, ele provavelmente terá que tratar ferimentos ainda muito mais graves do que os que enfrenta agora. Pior ainda, ele terá que fazer isso no meio da batalha, sabe? O Orga lembra o Usado para manter a calma e explica que quem ele trata, ou onde ele os trata, não importa. O Usado tem o poder de curá-los, então Orga diz a ele que ele só precisa acreditar que pode fazer isso, e pronto. Essas palavras lembram o Usado que até a Rose acredita nele, então ele começa a acreditar em si mesmo também, isso acalma o Usado um bocado, e ele consegue curar o idiota que caiu do telhado. Depois os irmãos elogiam nosso garoto por um trabalho muito bem feito, e o Orga até pede para ele passar por lá algum dia para dar uma mãozinha. Usado concorda e vai para casa. A Uru acha que o Orga parecia muito legal dando conselhos ao Usado, mas o Orga fica muito sério. A carta revelou que o exército do Lorde Demônio está bem perto e eles foram convocados para a guerra. O Usado não tem experiência de guerra, então ele deve confiar cegamente em suas próprias habilidades. O Orga está confiante de que a Rose sabe o que está fazendo, mas ele declara que fará tudo o que puder também. A guerra está começando, mas o Orga garante à irmã que tudo ficará bem. O Usado vai pegar essa fruta, mas se pergunta se uma garota está perdida quando ela o para. Essa garota estranha diz que o Usado é o único que podia ver isso, e é por isso que este é um futuro que ele pode mudar. O Usado não tem a menor ideia do que essa garotinha está falando, mas sua confusão se transforma em choque quando o olho dela começa a brilhar. O Usado então vê imagens chocantes de guerra, e o que é ainda mais horrível é que ele vê o Cavaleiro Negro matar seus amigos. O coração do Usado bate rapidamente, e ele está mas tão horrorizado que mal consegue se mover. A garota explica que acabou de fazer um grande favor a ele, e ele agora tem o dever de retribuí-la. O Usado ainda não consegue acreditar no que acabou de ver, e a misteriosa garotinha simplesmente sai correndo. O Usado persegue a garotinha, determinado a questioná-la sobre por que ele viu a morte de seus amigos. A garota o observa por perto e pensa em como o Usado é o único que pode mudar o futuro. O Usado pergunta a um guarda se ele viu a garotinha raposa, mas ele não viu não. A Rose chega para espantar o cara, então o Usado sente pena dele por estar aterrorizado pela Rose. O Usado pode entendê-lo, afinal a Rose o pega de jeito. Ela quer ouvir mais sobre como ela é assustadora, mas o Usado consegue mudar a conversa para onde ela esteve. A Rose revela que destruiu uma ponte que o exército demônio estava tentando fazer enquanto ela estava em missão de reconhecimento. O Usado tem uma boca muito esperta ao apontar que ela fez muito mais do que apenas um reconhecimento, mas isso apenas o faz ser pego de jeito de novo. A Rose explica que já viu a garota raposa antes, e ela apareceu lá há 2 anos. A garota raposa tem apenas 12 anos, mas de alguma forma conseguiu escapar de bandidos e sequestradores para chegar à capital. Demi-humanos como ela são extremamente valiosos para bandidos, pois são muito cobiçados por sua aparência física. Mais importante, alguns até têm aptidão para magia rara. O Usado se pergunta se essa magia rara é capaz de mostrar às pessoas visões do futuro que eles esperam que nunca aconteçam. A Rose revela que há rumores de homens-fera que podem usar uma magia chamada precognição. Eles são extremamente raros, e mesmo que existissem, seriam muito bem guardados lá nas Terras das Feras. A Rose investiga mais sobre por que ele quer saber, mas o Usado finge que estava apenas se perguntando sobre o povo fera, já que leu sobre eles em um livro. Naquela noite, o rei agradece a Rose por ter ganhado um tempinho, mas ela aponta que o exército demônio provavelmente construirá outra ponte bem em breve.
Levará apenas alguns dias para terminar. Então o rei decide informar os soldados e cidadãos sobre a invasão. Ele fará isso amanhã, mas quer falar com a Suzune e o Kazuki antes que a noite termine. No caminho para ver o rei, os amigos do Usato encontram a Célia. O Kazuki tem uma interação bem estranha com ela, e depois de trocar algumas gentilezas, eles se separam. A Suzune se pergunta o que aconteceu entre eles, mas o Kazuki diz que não foi nada não. Em outro lugar, o Usato descobre que não consegue dormir. Ele não consegue parar de pensar na visão e em como, se for o futuro, não há nada, absolutamente nada que ele possa fazer. No entanto, ele se lembra que a garota raposa lhe disse que ele é, na verdade, o único que pode mudar esse futuro. Nesse momento, o Usado avista algo lá fora, e acaba sendo o Kazuki. Os dois conversam sobre o quanto eles têm treinado, e o Kazuki revela que acabaram de falar com... Disseram-lhes que a batalha com o exército do Lorde Demônio logo começará, mas ambos já sabiam disso, né? No entanto, quando o Kazuki se imaginou lutando, ele não conseguiu dormir. Ele admite que fugiu do castelo para vir aqui e revela que está com medo de... Não é só agora não, ele estava com medo até quando lutou contra monstros pela primeira vez. Suas pernas congelaram, e ele só conseguiu lutar no último segundo. Foi só quando a luta terminou que ele percebeu o quão de boa ele estava levando. Ele consegue ver as coisas mais claramente agora e percebe que o exército do Lorde Demônio fará tudo o que puder para matá-lo. Ele está aterrorizado com isso, mas está sob uma pressão extrema porque todos, absolutamente todos, contam com ele. O Usado quebra a atenção dizendo ao Kazuki o quão legal ele é. O Usado sempre pensou que ele nunca se assustava, mas percebe agora que não é bem o caso. As expectativas daqueles ao redor do Kazuki têm sido um fardo imenso. O Usado aponta que o Kazuki não precisa de fato corresponder a essas expectativas, e às vezes ele pode se colocar em primeiro lugar, sabe? Quanto ao Usado, ele explica com confiança que irá para a batalha. Ele quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Lorde Demônio. O Usado está claro com medo também, mas ele já tomou sua decisão. O Kazuki lembra ao Usado que ele foi apenas arrastado para isso por acidente, e agora ele pode até morrer. O Usado admite que foi trazido por acidente sim, mas muita coisa aconteceu desde então. Houve momentos difíceis, mas ele também conheceu muitas pessoas que lhe mostraram o caminho. Ele quer ajudá-los, e isso inclui o Kazuki, claro. O Usado aponta que mesmo que o Kazuki não lute, eles serão amigos de qualquer maneira, não importa o que. Essas palavras acabam sendo exatamente o que o Kazuki precisava ouvir. O Kazuki sai daquela depressão e declara que lutará para proteger o Usado e a Suzune. Ele não tem certeza se pode lutar como um herói, mas ele definitivamente sabe que quer ajudar seus amigos. O Kazuki se recusa a apenas assistir e proclama que vai pegar seu medo e lutar, sim, apesar dele. Ter seus amigos ao seu lado o tranquiliza mais do que tudo, então eles concordam em proteger todos juntos. O Usado percebe que acabou de dizer um monte de coisas bregas, mas o Kazuki o assegura que é exatamente o que ele precisava ouvir de verdade. Depois o Usado espera esquecer seu discurso brega com um pouco de sono, mas a Suzune aparece para rir do bromance deles. O Usado diz que está muito cansado para lidar com a zombaria dela, mas ela continua a zombar dele ainda mais, sem parar. O Usado sabe que ela seguiu o Kazuki porque percebeu que algo estava errado, mas ela fica feliz em ver que o Usado deu um jeito. O Usado admite que há uma parte dele que não quer lutar e a Suzune se pergunta se ele não quer que ela lute também. O Usado preferiria que ela não lutasse, mas ele sabe que ela já decidiu viver neste mundo. Isso é verdade. Então ela sai, pois todos têm um grande dia amanhã, um dia e tanto. No dia seguinte, o rei faz seu anúncio. É apenas uma questão de tempo antes da invasão do exército do Lorde Demônio, então ele planeja interceptá-los nas pastagens. 2 anos atrás, eles repeliram o exército do Lorde Demônio, mas ele tem certeza de que eles ficaram muito mais fortes desde então. Ele aponta que eles têm 2 heróis agora, o Kazuki e a Suzune. Eles também têm a ajuda do Esquadrão de Resgate, que desempenha um papel crítico, um papel fundamental no campo de batalha. O rei conclui seu discurso, assegurando-lhes que eles vencerão, e todos ficam super animados. Mais tarde, o Kazuki vai ver a Sulya. Ele se desculpa por vir sem avisar, mas ela está realmente feliz na verdade. Ele confirma que eles irão para a batalha, então ela reza por sua segurança. Ele jura proteger o país, mas mais importante, ele promete voltar para vê-la. A Célia, chocada, espera que ele volte, e os dois se despedem. Em outro lugar, Auru se derrete pelo Blurin. O Usado a deixa acariciá-lo, mas avisa que o Blurin pode não permitir. Auru tem certeza de que eles serão os melhores amigos, mas ela está redondamente enganada, pois o Blurin afasta a mão dela com um tapa. O Blurin continua a afastá-la com tapas, então ela fica feliz em ver que um coelhinho apareceu para fazê-la se sentir melhor. Essa garota simplesmente não tem sorte, coitada, pois o Kukuro se junta ao Blurin para empurrá-la para longe. O Usado deve então impedir o Orga de se esmagar até a morte, e eles observam enquanto a Auru continua a tentar acariciar o Blurin. O Orga revela que ela está realmente nervosa, já que é a primeira vez dela em batalha, sabe? O Usado é então chamado para ir ver a Rose, mas ele só agora percebe que nunca esteve no quarto dela antes. O Usado teme que ela tenha decidido torturá-lo, mas ele chega para descobrir que ela só quer conversar por enquanto. Ela quer que o Usado explique seu papel no campo de batalha, então ele diz que é para curar os feridos com ela na linha de frente. Isso está apenas parcialmente correto, pois o início da batalha será bem difícil.
Os outros membros do esquadrão trarão os feridos para a retaguarda, e eles os tratarão lá junto com Orga e Auru. Não haverá muitos feridos na linha de frente no início, então eles seriam apenas patos sentados, alvos fáceis lá. Além disso, a Rose diz a eles para não curarem as pessoas erradas na linha de frente. O usado pensa que ela quer dizer para não curar o inimigo, mas ela o chama de idiota, pois não é isso que ela quer dizer, de jeito nenhum. Haverá pessoas feridas, mas ainda lutando. Ele não deve tentar curar essas pessoas, pois apenas atrapalhará o fluxo da batalha. Caberá ao usado usar seu julgamento para decidir quem curar a qualquer momento. O usado entende completamente e a Rose finalmente lhe dá seu uniforme do esquadrão de resgate. Foi projetado assim porque foi feito para ajudá-los a se destacar no campo de batalha, sabe? Nosso garoto, o usado, não poderia estar mais feliz, então ela diz a ele para colocá-lo. A Rose fica feliz que ele tenha ganhado tanto músculo, pois o usado consegue preencher bem o traje por causa disso. A Rose o pega de jeito mais uma vez para explicar que curandeiros não são imortais. Uma vez que morrem, acabou. Fim de jogo. A única coisa que ele nunca pode fazer no campo de batalha é dar sua vida como garantida. De jeito nenhum. O usado explica que obviamente não quer morrer, mas isso apenas faz a Rose chamá-lo de idiota de novo. Conversa é barata, pois a Rose conhece muitas pessoas que falam como ele e morreram de qualquer maneira no fim das contas. Fazer parte do esquadrão de resgate significa que ele deve se salvar também, então ele não deve subestimar o valor de sua própria vida, de jeito nenhum. A Rose não quer ouvir nenhum papo de autossacrifício dele, ou ela promete acabar com a vida dele antes que o inimigo o... O usado ouve a mensagem dela alto e claro e declara com confiança que salvará a todos, incluindo a si mesmo. Ela questiona se ele pode realmente fazer isso, mas ele lembra a Rose que ela foi quem o mandou falar seus ideais, afinal. O usado pensa na visão que viu e determina que não importa se realmente é o futuro. Ele sabe o que deve fazer, e é não deixar o Kazuki ou a Suzune morrerem, não importa o que, de jeito nenhum. Mais tarde, nossos heróis seguem para um acampamento onde se prepararão para a batalha. Está demorando um pouco demais para chegar lá para o gosto da Uru, mas eles têm que ficar a uma distância segura do reino antes que possam lutar, né? O usado se pergunta como são os demônios, então a Rose explica que eles parecem humanos, mas são mais fortes e têm mais mana. Isso não é verdade apenas para seus oficiais comandantes, pois até seus soldados regulares são muito. A Rose se pergunta se ele está com medo, mas nosso garoto usado aponta que ele conhece alguém muito, mas muito mais assustador. A Rose não consegue acreditar que um pirralho esperto que veio a este mundo por acidente se tornará tão forte quanto ele. O usado a lembra que ela o submeteu a um treinamento louco para deixá-lo assim, e ele admite que, a princípio, estava apenas tentando superá-la. O usado se prepara para levar um esporro por sua boca esperta, mas ele se surpreende quando isso nunca acontece. Isso é porque a Rose ficou muito séria, e ela se lembra de seu antigo esquadrão. Um olhar para 5 anos atrás mostra quando a Rose era a comandante do batalhão dos Cavaleiros de... O reino acabou de receber um relatório de avistamentos de demônios nas pastagens perto da escuridão de Linger. O rei emite uma ordem para que guardas protejam os mercadores que passam por lá, mas ele aponta que os demônios são muito mais fortes que os humanos e o contato com eles deve ser evitado a todo custo. Os Siglas e a Rose temem que os demônios estejam planejando invadir, então os Siglas planeja ter suas tropas prontas, só por precaução. A Rose está em profunda reflexão enquanto planeja ter seu batalhão preparado também, então ela ignora uma garota tentando chamar sua atenção. A Rose repreende essa garota chamada All, mas a All está chateada, pois a Rose poderia ter rachado o crânio dela. A All se pergunta o quão séria é a situação dos demônios, mas a Rose a repreende novamente por espionar uma reunião ultra secreta. A Rose a assegura que a situação não é tão grave assim, e a All tem certeza de que eles poderiam lidar com isso de qualquer maneira. A Rose a lembra para nunca subestimar o inimigo, e ela decide que supervisionará o treinamento de todos mais tarde. Isso é a última coisa que a All quer, então ela tenta lembrar a Rose que ela tem muitas outras responsabilidades para lidar. Eles voltam para casa e a Rose declara que é hora de colocar todo mundo em forma. Os outros cavaleiros culpam a All por trazer essa tortura sobre eles e eles descarregam suas frustrações nela. A All implora por ajuda, mas a Rose simplesmente a ignora. Uma semana depois, mais relatórios revelam que os demônios estão atacando monstros em seu território, então a Rose é enviada para investigar. A Rose informa seus cavaleiros sobre esta missão, e ela explica que lhe disseram que há de 10 a 30 inimigos. A All tenta encorajar o grupo, mas eles ainda a culpam pela semana intensa de treinamento que acabaram de passar, sabe? A All tenta apontar que eles estão mais fortes por causa disso, mas isso apenas os deixa mais chateados, poxa. A Rose sabe que o Kakuro seria capaz de detectar monstros para eles, mas esta missão é muito perigosa, então ela decidiu que seu amigo Coelho terá que ficar em casa desta vez. Rose revela para todos que ela irá se juntar a eles nesta missão, e todos ficam animados porque eles são invencíveis quando o comandante luta com eles. Ela pode curá-los sempre que forem feridos, então poderão lutar ao máximo. Ovelha incentiva-os a dar o melhor de si mesmos, e eles finalmente concordam com ela. No dia seguinte, Rose e seus cavaleiros atravessam a floresta, não encontram nada no primeiro dia, então Will explica que o comandante decidiu explorar a parte oeste da floresta.
Esta área é bastante perigosa, então terão que deixar seus cavalos aqui. Mas os outros se perguntam se devem verificar outras áreas primeiro. Ovelha afirma que não é necessário, pois tem uma sensação de que algo está na parte oeste. Os outros pensam por um momento, mas felizmente concordam em fazer como ela disse, respeitando-a como sua vice-comandante. É hora de descansar, então Rose decide que tomará o primeiro turno de vigia. Todos dormem, mas Rose percebe que Ovelha ainda está acordada. Rose oferece para deixá-la inconsciente, mas Ovelha tem algo para perguntar. Quer saber por que Rose escolheu ela como vice-comandante. Ovelha pensa que é apenas média, sem nada especial. Rose treinou todos para serem os melhores, mas Ovelha aponta que ela basicamente só faz correr errands. Rose destaca que Ovelha nunca errou, então não tem reclamação. Ovelha explica que sempre faz seu melhor desesperadamente e fica chocada quando Rose revela que isso é o motivo pelo qual poderá passar o título de comandante para ela um dia. Ovelha fica pálida porque pensa que os outros ficariam loucos, e pensa no quanto era. Ovelha sempre foi teimosa e nunca ouvia ordens que não gostava. Ninguém conseguia controlá-la, e sempre que alguém reclamava, ela silenciava com força. Ovelha era famosa por ser uma cavaleira forte que não ouvia seus superiores. Então, Ovelha conheceu Rose, mas permaneceu a mesma pessoa teimosa. A única diferença era que Rose não deixava ela caminhar sobre ela. Rose bateu nela quando ela não ouviu e a perseguiu até a fronteira quando ela tentou. Depois que Ovelha tentou dar um soco, Rose a bateu tão forte que ela perdeu a consciência junto com todas as memórias do incidente. Rose não se lembra de ter batido tão forte, mas Ovelha pensa que deve estar brincando. Al explica que nunca quis que Rose ganhasse dela. Independentemente do quão difícil fosse a treinamento, ela sempre queria vencer e odiava perder. Para Rose, parecia pouco, mas foi uma grande mudança. Ela nunca teve alguém cuidando dela até o fim sem desistir. Todos os outros eventualmente ficaram cansados, mas Rose continuou desafiando-a. Al acha que os outros cavaleiros se sentem da mesma forma. Rose entende melhor eles, por isso é a única que pode ser sua comandante. Rose chama-a de uma mocinha que não quer sair do ninho, e Ovelha fica surpresa com essa resposta à sua fala tocante. Rose concorda que entende melhor eles, então deveria ser confiada para escolher o próximo comandante. Ela explica que não escolheu Ovelha aleatoriamente, escolheu-a porque ela nunca desiste e sempre olha para. Esta mentalidade é a base estável sobre a qual os outros se apoiam. Enquanto Al continuar sendo ela mesma, os outros seguirão-a. Al parece finalmente entender, mas Rose só quer bater o sorriso bobo do rosto. Rose destaca que o mundo está sempre mudando, então Al terá que aprender a aceitar isso. No entanto, o fato de ela ter sido sua comandante uma vez nunca mudará. Não há necessidade de pensar muito nisso, então Al finalmente. Rose diz aos outros que é hora de dormir, e Ovelha fica chocada ao ver que todos estão ouvindo. Eles todos declaram quanto confiam em Al e apontam como sempre ouvem ela quando conta. Al, envergonhada, quer que todas as elogios acabem, então ameaça bater neles antes que os demônios. No dia seguinte, eles encontram sinais de que os demônios estão caçando monstros. Não faz sentido ficarem na área apenas para caçar monstros, então se perguntam se estão fazendo isso apenas por. Ovelha suspeita que deve haver outro motivo, mas são interrompidos por um barulho alto. Eles encontram alguns demônios próximos, mas são descobertos imediatamente. Rose ordena aos outros que fiquem para trás e exige saber o que os demônios estão fazendo em sua área. O demônio explica que na verdade não gosta desta missão, mas deve fazê-la porque eles beneficiarão muito no futuro. Ele recusa-se a explicar mais, então Rose ordena que eles saiam. Se eles voltarem para casa silenciosamente, ela deixará tudo passar. O demônio impressiona-se com a ousadia dela, mas declara que não pode permitir que ele. Rose deixa Al em comando e explica que não poderá dar ordens enquanto luta contra o líder dos demônios. A batalha começa e Al declara que mostrarão aos demônios o poder da. O demônio tenta um ataque, mas Rose mostra sua velocidade incrível e o empurra de volta. O demônio não tem tempo sequer de pensar enquanto Rose segue o ataque rapidamente e o envia voando. Rose já sabe que não pode dar um bom golpe neste demônio, que conseguiu manipular o vento em 1 segundo. Ela deixa seus outros cavaleiros e vai atrás do líder dos demônios. Ela luta contra ele e o paralisa, lançando árvores gigantes. Rose assusta este cara com seu ataque constante, mas ele ainda não está perto de terminar. Rose continua atacando, então o demônio admite que nunca viu um humano com sua velocidade. Ela não tem interesse em conversar, apenas quer quebrar seu rosto. O demônio envolve-a com suas espadas de vento. Mas Rose é igualmente confiante. Ele pensa que ela é estúpida ao arriscar sua vida cruzando a barreira de espadas de vento, mas fica surpreso quando ela começa a. Agora ele percebe o que seu feitiço é, mas é tarde demais como ela acerta um soco. O demônio agora sabe que ela é uma curandeira. Sua enorme força física e alta velocidade de cura a tornam uma lutadora melee forte. Ele reconhece-a como uma criatura, e eles se apresentam. Este cara se chama Nero. Ele chama seu armamento e declara que agora matará Rose. Rose não tem medo algum e proclama que baterá nele antes que ele. Voltando para outra luta, um cara usa uma habilidade para colocar um demônio em sono. Ovelha ataca também e declara que precisam mostrar o poder da unidade pessoal de Rose.
Rose está ocupada lutando contra Nero e percebe que a espada demoníaca dele está carregada com uma maldição. Não pode deixar que toque nela sob nenhuma circunstância. Então Nero consegue cortar seu rosto, mas ela retorna o ataque. Ele é enviado perto dos outros e Rose cura-se. Ela sabe que Nero ainda não terminou, então ordena que ele se levante. Nero impressiona-se com ela e seus subordinados. Eles são bem habilidosos e são o grupo mais problemático que ele já enfrentou. Nero pensava que os verdadeiros heróis não existiam mais entre os. No entanto, mudou de ideia, pois Rose e seu grupo se tornaram sua maior obstáculo. A espada de Nero começa a brilhar com escuridão, e ele declara que a era em que o tipo de demônio tremeria diante dos humanos acabará, pois seu senhor será despertado em. Este senhor é cruel, selvagem e implacável, mas traz bênçãos e vitória aos demônios. Este cara surpreende Rose quando libera uma quantidade de poder e declara que deve derrotar seu grupo para despertar seu senhor. A luta começa a mudar quando um subordinado de Rose ataca, mas ela percebe que o demônio não está afetado. O demônio proclama que eles são apenas armas do Senhor dos Demônios, e se perderem a vida, simplesmente levarão essas armas com. Rose percebe que está em apuros, então corre para seu companheiro, mas é impedida por Nero. O demônio cumpre sua palavra e mata a garota, horripilando todos. Outro membro do grupo de Rose é eliminado, e fica claro que esses demônios não se importam mais com suas próprias. Ovelha tenta acalmar todos, mas é inútil enquanto outro companheiro cai. Nero se orgulha deste giro na luta, pois aponta que incentivou seus homens a sacrificarem-se. Rose ataca Nero com raiva, mas Nero aponta que ela perdeu o controle e corta seu olho. Ela tenta curá-lo, mas Nero revela que sua espada corta mana. Sua ferida está maldita, e ela não poderá. Seus soldados estão pedindo cura enquanto são destruídos na luta. Rose tenta terminar sua luta com Nero, mas é inútil. Ela só consegue ver com um olho, então isso afeta sua percepção de distância. Nero se move para um ataque e ela percebe que está tudo perdido. Nero ataca devastadoramente, mas Rose fica chocada quando vê que ele sacrificará sua própria vida para salvar. Rose então fica horrorizada ao ver que toda sua unidade foi eliminada. Ela se sente terrivelmente culpada porque todos acreditavam nela. Eles pensavam que não morreriam sob sua vigilância e ela sempre viria em seu resgate. Rose deseja que Ovelha tivesse apenas fugido e culpa-se por ser tão fraca. Nero declara que as mortes de seus subordinados não serão esquecidas, e vai em frente para terminar a luta. Então ele fica surpreso quando Rose para sua lâmina. Ela começa a bater nele e insulta-o por o que disse. A raiva de Rose aponta que um demônio como ele, que incentivou seus próprios subordinados a sacrificarem-se, nunca poderia entender. Ela continua destruindo Nero absolutamente e explica que sacrificar-se em combate é a humilhação máxima. Rose agora domina a luta, prendendo Nero a um tronco e declarando que agora Rose percebe que seu corpo está prestes a falhar, mas está determinada a ser a que terminará a vida de Nero. Então uma jovem Amélia aparece preocupada com Nero, e Rose não pode entender isso. Nero é um demônio que sacrifica seus próprios subordinados, então ela não pode acreditar que existe um que quer salvá-lo. Rose tenta impedir que ela o salve, mas esta garota a lembra de. Elas saem e a verdadeira ovelha chama-a. A Rose, gravemente ferida, faz seu caminho até seu subordinado confiável e diz para ele parar de falar para ela poder curá-lo. Ovelha explica que curá-la será impossível, pois ela foi cortada muito fundo. Rose acredita que isso seja verdade, pois sua cura falha, mas está determinada a continuar tentando. Ovelha diz que é inútil, mas ela afirma que não tem arrependimentos. Ela estava feliz em lutar ao lado de Rose, e sabe que os outros sentiram a mesma. Rose não pode acreditar no que está ouvindo e não permite que ela morra. Ovelha usa suas últimas palavras para pedir que Rose nunca mude, e ela morre. Um olhar ao redor do campo de batalha revela o massacre que acabou de acontecer e Rose grita em agonia. Mais tarde, Rose relata ao rei que o Senhor dos Demônios será ressuscitado em breve. Rose afirma que não tem mais direito de se chamar de cavaleira. Por isso, gostaria que ele a removesse como comandante da batalhão e revogasse sua cavalaria. Todos ficam chocados, mas o rei faz o que ela deseja. Mais tarde, a família de um de seus subordinados falecidos se aproxima dela. Ela se envergonha ao se desculpar por não ter podido protegê-lo, mas eles agradecem por pelo menos ter trazido ele de volta para que pudessem vê-lo mais uma vez. Eles explicam que seu filho era um completo delinquente desde que só assistia vídeos de recapitulação de anime todo dia. No entanto, quando começou a servir Rose, ele se tornou uma nova pessoa. Rose retorna para sua casa vazia e chora em um canto. Um mês depois, Siglas vai visitá-la, e eles discutem como o rei veio vê-la anteriormente. Seus objetivos são iguais, pois estão verificando se Rose não decidiu seguir seus subordinados. Rose considera isso por um momento, mas isso apenas irrita Siglas. Rose pede para ele se acalmar, pois não estava sendo séria. Rose explica que o feitiço do demônio era temporário, então suas feridas começam a finalmente sarar. Siglas se pergunta por que ela não fez esforço para curar seu olho, mas ela não responde. No entanto, quando está sozinha, Rose pensa sobre como a cicatriz é prova de seu pecado e deixar seus subordinados morrerem.
É uma punição, então ela nunca esquece o que aconteceu. Rose decidiu valorizar sua própria vida, pois ela sacrificará-se por ela. A questão agora é o que ela fará. Ela considera obter vingança e derrotar quantos demônios possível, mas isso não é a resposta. Rose consegue se acalmar e começa a lembrar de todos. Ela apenas agora percebe como realmente fraca ela é e se pergunta o que seus subordinados pensariam dela se os vissem. Ela imagina a Ovelha ao seu lado, e Ovelha aponta que provavelmente ririam dela. Ovelha repete as palavras que Rose disse à fogueira e lembra-a de que as coisas mudam. Ela deve aceitar isso para poder... No entanto, o fato de Rose ter liderado eles nunca mudará. Ambas dizem que não devem pensar muito nisso, e Ovelha está feliz em ver que ela se lembrou. Ovelha lembra-lhe das últimas palavras, e essas foram que Rose nunca deveria mudar. Outros parecem concordar com Ovelha, e elas lembram a que Rose daria um soco na cara dele se as visse agindo assim. Rose percebe agora como tola foi por focar apenas nas mortes. Seus subordinados não eram assim, pois sempre olhavam adiante com sorrisos nos rostos. Rose sai da depressão e promete nunca mais mostrar fraqueza. Seus subordinados saem, e Rose promete ser alguém que eles possam... Rose retira suas bandagens e declara que sabe o que deve fazer. Uma grande batalha contra o Senhor dos Demônios virá em breve, então decidiu criar uma força que salve... Muitos soldados serão enviados para sua morte, mas ela promete não deixá-los morrer. Sua força precisará de pelo menos 5 pessoas, e 2 delas terão que ser curandeiros para começar. Importante é que eles precisarão de alguém como ela. Alguém que não apenas cura, mas um curandeiro que pode correr pela batalha, eliminando ameaças com... Isso seria impossível para uma pessoa normal, mas se ela encontrar alguém assim, podem ter uma chance de lutar ao seu lado sem morrer. Voltando para o presente, Rose assusta Usado quando revela que está feliz por ter encontrado... Rose aponta que ele nem mesmo sabe o quão preciosa é sua própria vida. Não é qualquer curandeiro que pode se tornar tão forte quanto ele apenas treinando. Ela pede para ele imaginar o que seria o mundo se tivesse mais curandeiros como ela. Mas Usado apenas usa sua língua afiada para dizer que o mundo seria... Rose explica que desenvolveu uma técnica para treinar além de seus limites usando magia de cura. É extremamente difícil e Usado e ela são as únicas 2 pessoas que podem... Usado tem todas as características que ela sempre quis em um curandeiro, e está certa de que ele não morrerá. Usado absorve todas as elogios, mas Rose dá uma olhada no sorriso bobo dele e se repugna. Em outro lugar, Emília é informada que o puente foi concluído. O Cavaleiro Demônio está feliz em ouvir isso, e Amélia lembra o que pode ser tão selvagem quanto quiser quando a batalha começar. Este cara é confiante ao avisar que a batalha pode terminar em um instante, pois estão apenas com... Amélia lembra o não subestimar eles, pois tem os conhecidos como sequestradores. Estes sequestradores roubam os feridos, mas o cavaleiro não se preocupa com eles. Ele apenas pensa que eles fogem sempre, mas Amélia aponta que eles são na verdade... O cavaleiro está feliz em ouvir que podem fazer coisas interessantes. Ele não se importa com o que são desde que os faça sentir vivo. Mais tarde, o exército de Linger termina de montar acampamento. Usado acorda e pensa que finalmente é hora de batalha. Suzune também acorda, e ela se pergunta o que Usado pensa sobre sua armadura incrível. Usado não está muito seguro do que dizer, mas ela ajuda e diz que isso não é tudo, pois também aumenta sua magia elétrica, e não atrapalha sua movimentação em nada. Usado supõe que ela valoriza a armadura mais do que coisas fofas, mas isso não é verdade, pois Suzune revela que cultiva cactos em casa. Usado não considera cactos fofos, mas Suzune se ofende com isso. Usado tenta fazê-la calar a boca, mas não funciona, então Kazuki tem que sair. Suzune recusa-se a sair até fazer Usado sua, mas Kazuki explica que Siglas quer vê-los. Siglas explica que há apenas meia hora antes que o exército do Senhor dos Demônios... O plano é lançar um ataque prévio com uma série de magias, e então Suzune e Kazuki entrarão em combate. Juntos com os outros cavaleiros, sua missão será abrir um caminho para o general. No entanto, se puderem, eles devem derrotá-lo. Os dois esperam seu inimigo na fronteira de sua base, e Kazuki se pergunta se Suzune está preocupada com Usado. Suzune impressiona ao perceber como ele pode ler pessoas, e revela que está preocupada. Ela também se sente empoderada porque Usado aceita-a como ela é agora. Kazuki é um bofe, e gostaria de saber mais sobre essa revelação, mas Suzune prefere contar-lhe quando retornarem à cidade. Então, os dois sentem algo e o exército de demônios aparece. O exército de Linger prepara suas magias e nossos heróis também. Todos disparam suas magias no exército, mas ficam chocados quando os demônios desaparecem. Determinam que foi magia ilusória, e ficam chocados ao descobrir que o exército está se aproximando de uma direção diferente. Perto dali, Rose ordena a seus homens que saiam para o campo de batalha. Sua missão é trazer de volta qualquer ferido, mas principalmente, eles devem voltar. Orga e Uru ficarão em uma tenda, e um menino chamado Ruku será seu guarda. Rose e Usado sairão para o campo de batalha após algum tempo, mas por enquanto eles curarão os feridos.
Usado está preocupado com seus amigos, mas Uru lembra que ele precisa pensar em si mesmo, especialmente porque ele eventualmente irá para o campo de batalha também. Então, Tang já traz o primeiro ferido, e eles devem começar a curá-lo rapidamente. Usado está realmente nervoso no início quando vê como a lesão é grave, mas eventualmente consegue começar a curar. Seu paciente está desesperado e explica que um grande serpente a arremessou. Usado se pergunta se tem algo a ver com a serpente que ele lutou, mas lembra-se de se concentrar na cura. No campo de batalha, vemos a serpente causando sérios danos ao exército. O Cavaleiro Negro está decepcionado em ver que os humanos não estão dando muita luta, mas então é perfurado por trás. O soldado declara vitória, mas fica chocado quando é o próximo a ser. Ele não entende como isso pode ser possível, e o Cavaleiro Negro apenas aponta como os humanos são fracos. O pobre cara se pergunta qual tipo de monstro este cavaleiro é, mas o Cavaleiro Negro não está nem mesmo certo de como responder. Ele tenta fugir para poder contar aos outros, mas o Cavaleiro Negro está cansado dele. O Cavaleiro prepara-se para tirar sua vida, mas fica distraído. Guts explica que é sua água especial fedorenta e ele foge com o soldado. O Cavaleiro nota que este era um dos sequestradores e ri ao perceber que eles farão as coisas muito mais divertidas. O Cavaleiro considera ir atrás dele, mas fica distraído por algo mais. Gerd volta com o garoto, e os outros correm para curá-lo. Rose decide que é hora de partirem, e o Sato está pronto. Rose avisa aos demais que eles vão embora, e lembra ao guarda para protegê-los com a própria. Ao partirem, Rose conta ao Sato sobre um inimigo que ela ouviu falar. Ele usa uma armadura preta e uma magia bem peculiar. Ela diz para o Sato ter cuidado, e ele se lembra do Cavaleiro Negro de... O Sato congela, e Rose se pergunta se ele será capaz de tirar uma vida. O Sato argumenta que seu trabalho é salvar vidas, mas ela o considera um tolo por dizer isso de... Ela tem uma técnica para casos como este e lhe diz algo que não chegamos a ouvir. O que quer que ela tenha dito funciona, pois o Sato não está pronto para a batalha, e os dois... O Sato vê o campo de batalha pela primeira vez, e a coisa não está bonita, com baixas por toda parte. Ele consegue resgatar alguém de ser eliminado, mas precisa desviar rapidamente de um ataque logo em... Rose também marca a presença resgatando alguém. O Sato diz ao cara que salvou que o curou enquanto o carregava, então ele deve estar pronto para lutar de novo depois de um pequeno... Em outro lugar, Suzune impressiona as outras tropas com sua magia poderosa, e diz para levarem os feridos de volta à base. Suzune está claramente incomodada com as baixas, mas se mantém firme por... Ele avisa que há uma cobra poderosa causando sérios estragos, e Suzune o lembra que devem abrir caminho até o general inimigo. Eles decidem que precisam derrubar a cobra, mas ficam chocados quando o Cavaleiro Negro os... Nossos heróis não fazem ideia de quem é esse demônio monstruoso, mas percebem que ele é diferente de qualquer soldado que enfrentaram. Ela tenta dizer às tropas para recuarem, mas é tarde demais, pois eles lançam suas lanças. O Cavaleiro Negro não parece nem um pouco incomodado e Suzune se pergunta se ele não sente dor. O Cavaleiro consegue surpreendentemente mudar seu corpo e afastá-los, então Suzune manda as tropas recuarem. É tarde demais, porém, pois as tropas sofrem sérios danos. Suzune tenta impedir Kazuki de atacar e o Cavaleiro fica impressionado com sua magia de luz. Suzune explica que parou o ataque de Kazuki porque percebeu que a magia do Cavaleiro reflete os ataques de volta. A suposição dela se mostra correta, pois Kazuki sofre dano sob sua armadura. A magia do Cavaleiro reflete todo o dano causado à sua armadura de volta aos oponentes, e ele fica impressionado, já que ninguém nunca descobriu isso. Os heróis parecem bem poderosos, então ele gostaria que eles sofressem um pouco antes de tirar suas vidas. Perto dali, o Sato corre pelo campo de batalha, mas ele vê a visão mais uma vez. Isso lhe causa uma dor terrível, e nem sua magia de cura consegue parar. O Sato se pergunta se isso significa que algo ruim aconteceu com seus amigos, mas ele precisa voltar a correr. Ele acaba numa enrascada, mas é resgatado pelo cara que curou antes. O garoto lhe diz onde os heróis estão, então o Sato corre até eles, torcendo para que ainda estejam vivos. De volta aos heróis, o Cavaleiro Negro manda suas tropas lutarem contra os fracotes, e Suzune declara que eles devem derrotá-lo. Kazuki aponta que não há nada que possam fazer, já que o Cavaleiro reflete todos os ataques. Suzune conta seu plano a Kazuki, mas ele acha perigoso demais. Kazuki está claramente apavorado, mas Suzune o lembra que o Sato sempre pode curá-lo se... A luta começa e Suzune inicia obstruindo a visão do Cavaleiro. Os dois heróis seguem com alguns ataques, esperando que o Cavaleiro não consiga refletir o dano que não é o caso, porém, pois nossos dois heróis acabam se ferindo com seus próprios ataques. Suzune pensa que falharam, mas percebe que o ataque que ela acertou nas costas dele não foi refletido. Kazuki a acha louca quando ela quer tentar de novo, mas ele percebe que ela descobriu. Os dois se aproximam novamente, mas desta vez Suzune se energiza para aumentar sua velocidade. Kazuki tem uma ideia do que ela planeja fazer, então usa sua magia de luz para cegar.
O cavaleiro os acha tolos por fazerem truques, mas fica chocado quando Suzune o apunhala pelas costas. Suzune descobriu que o cavaleiro não pode refletir ataques que não percebe, e ele nem consegue dizer a palavra refletir agora, então ela decide que Kazuki pode acabar com ele. Kazuki avança para o golpe final, mas o cavaleiro revela que estava apenas fingindo. Ele ativa sua habilidade de reflexão e Suzune sofre sérios danos. Kazuki está em pior estado ainda, pois o cavaleiro perfurou completamente. O cavaleiro sabia exatamente o que Suzune estava pensando e explica que ela estava completamente errada. Sua habilidade não tem nada a ver com sua visão ou percepção e ele pode simplesmente decidir quais ataques. O mais louco é que ele propositalmente não refletiu o ataque em suas costas para confundir Suzune. O cavaleiro declara que ninguém jamais o feriu, e ninguém jamais. Suzune começa a entrar em pânico enquanto a situação fica cada vez mais sem esperança, e vemos que o Zato ainda está correndo até eles. Suzune desmaia, e ela deseja poder pedir desculpas. Um flashback para tempos mais simples mostra Kazuki e Suzune se elogiando por melhorarem com sucesso os regulamentos da escola. Este foi o momento logo antes de Suzune encontrar o Zato sem. Suzune pensa em como teve muita sorte de conhecê-lo naquele dia. Ela estava muito feliz por ser invocada para um novo mundo, e mal podia esperar para recomeçar como seu novo eu. O Zato era completamente diferente, porém, pois ele sabia exatamente o que precisava fazer para viver neste mundo. Mais importante do que tudo, porém, Suzune estava extremamente feliz por ele ter aceitado quem ela realmente era, não a Suzune falsa de antes. Ela sempre acreditou que tudo ficaria bem enquanto tivesse Kazuki e o Sato. Infelizmente não é o caso, pois voltamos ao presente, e Suzune desmaia diante do Cavaleiro Negro. Os outros demônios celebram essa conquista, e o Cavaleiro se prepara para acabar de vez com a vida de Suzune. Ele a elogia por tornar a coisa divertida e se prepara para cortar sua cabeça. Nesse instante, o Zato declara que o cavaleiro não fará tal coisa em sua presença, e ele desfere um soco poderoso no rosto. O Zato fica horrorizado, porém, ao perceber que não chegou a tempo de salvar seus amigos. As coisas começam a melhorar quando ele os cura, mas o Cavaleiro Negro está furioso. Ela exige saber quem a atacou e Suzune percebe que o Cavaleiro Negro é, na verdade, Ela ataca nossos heróis, mas o Zato foge com seus amigos. Ele mal consegue evitar um ataque de um demônio, e Suzune segue com um ataque próprio. Suzune está totalmente curada agora, e Kazuki deve estar. Suzune tem algo urgente para contar ao Zato, mas eles são interrompidos pelo Cavaleiro Negro. Antes que o Cavaleiro possa alcançá-los, Suzune consegue contar ao Zato tudo o que sabe sobre a armadura do Cavaleiro. É muito provável que seja feita de mana, e pode refletir qualquer ataque de volta ao agressor. O ataque de Usato de alguma forma conseguiu funcionar contra ela, então Suzune se pergunta que tipo de ataque foi. Eles são interrompidos novamente pelo cavaleiro que quer vingança, e Usato só pensa em como ele realmente não quer lutar. Ele quer curar os outros soldados, porém, então não tem muita escolha. Suzune fica preocupada enquanto ele se prepara para lutar, mas Usato apenas diz a ela para cuidar de Kazuki. O Zato se cobre de magia de cura e rapidamente descobre que a armadura do cavaleiro pode se transformar. Ele decide atacar mesmo assim, já que mesmo que seus ataques sejam refletidos de volta, ele sempre pode se curar. O Zato percebe que seus ataques não estão sendo refletidos de jeito nenhum, e se pergunta se o cavaleiro está sem mana. O cavaleiro fica até surpreso com isso, então o Zato decide ir para um combo de 2. A Cavaleira Furiosa exige que ele morra logo, mas o Zato continua revidando. Kazuki recupera a consciência e Suzune lhe diz que o Zato salvou suas vidas. Nesse instante, a Cavaleira Negra celebra ao perfurar a mão de Usato, mas todos ficam chocados quando fica claro que os ataques aterrorizantes da Cavaleira não têm efeito. Kazuki não consegue entender o que está acontecendo, já que Usato está constantemente em estado de cura. Querer curar continuamente suas feridas e fadiga faz sentido, mas, desse jeito, ele está curando seu inimigo a cada soco. Nesse instante, Suzune percebe que a fraqueza do Cavaleiro Negro deve ser a magia de cura. Usato consegue surpreender a Cavaleira e desfere seu soco mais poderoso até agora. O refletir não está funcionando porque os punhos de Usato estão envoltos em magia de cura. Os ferimentos que ele está infligindo são imediatamente curados, então o dano que a Cavaleira Negra está sofrendo vem puramente da força dos punhos de Usato. Seus ataques, na verdade, não estão deixando feridas. São apenas extremamente dolorosos. Suzune acha que esse estilo de luta é o mais louco que ela já viu e é definitivamente a maneira errada de usar magia de cura. A Cavaleira não consegue acreditar que está perdendo assim, então ela libera uma quantidade massiva de poder que empurra Usato de volta para... Eles ainda estão preocupados com ele, mas ele os assegura de que vai terminar a luta agora mesmo. A Cavaleira está preparando algum tipo de ataque massivo, mas Usato não poderia se importar menos. Ele sabe o que deve fazer, pois só precisa garantir que a Cavaleira não possa mais machucar ninguém. Usato se energiza com sua magia de cura, e os dois oponentes avançam um contra o outro. Ambos param abruptamente quando seus poderes colidem, e eles lutam para ver quem sairá.
O Zato se supera, indo além de todos os limites, eventualmente dominando a cavaleira, e ele desfere o soco mais poderoso já visto. A guerra ao redor deles parou enquanto todos assistem à luta insana. O ataque de Usato emana uma tonelada de magia de cura e remove completamente a armadura da cavaleira. Usato é vitorioso, e ele declara que este ataque será conhecido como o Soco de Cura. Usato imediatamente começa a curar os outros soldados, e eles o acreditam por ser a razão pela qual todos os outros demônios fugiram. É tudo porque ele derrotou a Cavaleira Negra deles, e Suzune aponta que haveria muito mais baixas se ele não tivesse vencido a luta. Suzune diz ao soldado para sair dali, pois ela quer saber mais sobre essa técnica de soco de cura supremo que Usato inventou. Usato explica que é, na verdade, apenas um soco normal imbuído de magia de cura, e Rose o ensinou. Um flashback mostra que essa foi a coisa secreta que Rose lhe contou. A ideia é que você cubra seu soco com magia de cura, para que os ataques não eliminem o oponente. Os ataques curarão o inimigo enquanto ele o soca até que, eventualmente, eles não ficam feridos, mas sentem a dor e o impacto. Dessa forma, ele pode imobilizar um inimigo sem machucá-los. Usato acha isso incrível, e Suzune percebe que ele está realmente começando a cair sob a influência. Suzune o agradece por ter vindo por eles, e Usato explica que estava apenas ajudando seus amigos. A cobra gigante se moveu para a linha de frente, então Suzune decide que é ali. Usato planeja ir com eles, mas Rose exige saber o que aconteceu. Rose fica surpresa ao ouvir que Usato já cuidou de tudo e o elogia por salvar seus amigos, derrotar a cavaleira e dar um golpe massivo na moral. O campo de batalha está sob controle agora, e eles só atrapalharão os soldados se continuarem correndo por aí. Então ela decide que devem voltar para o acampamento. Usato informa seus amigos, e eles prometem valorizar suas vidas que Usato se esforça tanto para salvar. Eles se despedem por enquanto e Usato sai correndo. Em voz baixa, Rose elogia Usato por conseguir se manter vivo, mas finge que não disse nada. No acampamento inimigo, Amélia fica chocada ao saber que a Cavaleira Negra foi completa e totalmente. Ela se recusa a acreditar que alguém superou sua magia e fica ainda mais assustada ao saber que foi alguém da equipe de resgate. Ela presume que foi Rose, mas lhe dizem que foi outra. Amelia não consegue acreditar que existe outra pessoa como Rose, e decide que eles devem recuar. Ela considerou ir lutar pessoalmente, mas isso deixaria a base deles vulnerável, e o inimigo ainda tem siglas. Luke se prepara para ir buscar a cobra gigante deles, mas fica chocado ao ver que os heróis chegaram antes. Eles se recusam a decepcionar Usato e se preparam para eliminá-la. De volta ao acampamento, Usato trabalha duro curando soldados, mas precisa dizer a um dos cabeças duras que ele não está de brincadeira. Todos estão ocupados curando, e então ficam todos maravilhados ao verem o ataque massivo dos heróis. Os amigos de Usato estão exaustos, mas conseguem derrotar a cobra gigante e todos. Rose informa Usato que o inimigo está recuando e ele se pergunta se vão persegui-los. Ela o chama de idiota, já que os demônios os superam em número e muito. O foco agora é manter as baixas enquanto se preparam para o. Rose declara que eles venceram esta batalha porque Usato conseguiu salvar os heróis. Usato é humilde como sempre, pois tem certeza de que Rose teria vindo se ele não o fizesse. Mas Rose revela que os heróis teriam morrido, e ele definitivamente os salvou. Eles poderiam até ter perdido a batalha inteira, então Rose finalmente o elogia por um trabalho bem feito como membro do esquadrão de resgate. Nosso garoto, Usato, absorve tudo, enquanto tem memórias de todo o trabalho duro que ele dedicou até este ponto. Ele passou por muita coisa, então Usato começa a lacrimejar. Ele nem consegue entender o porquê, e Rose percebe que ele é mais criança do que. Usato admite que estava realmente muito assustado no campo de batalha. Os demônios eram aterrorizantes, e ele viu muitas pessoas perderem suas vidas. No entanto, Usato ainda está feliz por ter conhecido Rose, já que isso o permitiu salvar. Rose explica que uma vez conheceu pessoas que diziam o mesmo tipo de coisas, mas elas só existem em suas memórias agora. Usato ainda está ali, então ela finalmente o elogia por ter feito um bom trabalho voltando vivo. Usato aceita feliz o elogio dela, mas está exausto e desmaia. Rose está orgulhosa dele por ter aguentado tanto tempo, então ela o permite ter o descanso tão. Algum tempo depois, Usato explica que foi convocado ao castelo após retornar da guerra. Ele estava bem nervoso no início, mas ficou muito feliz, pois recebeu sua primeira recompensa em toda. Blurin está ocupado demais comendo para ouvir o que ele está dizendo, e Usato se pergunta se o ursinho ganhou uns quilos. Golem chega para dizer que ele foi convocado ao castelo novamente, mas o avisa para ter cuidado ao passar. Usato se pergunta o porquê, mas Golem não diz. Usato descobre por si mesmo logo depois, porém, quando uma multidão de moradores se forma ao redor dele. Nosso garoto fica sobrecarregado com tanta atenção, então ele não percebe que a garota misteriosa está. Usato se afasta da multidão e o guarda o agradece por salvar seus camaradas. Usato aponta que todos estavam apenas fazendo sua parte na guerra, e os soldados também.
O garoto fica feliz em saber que o Sato não se importaria de tê-lo como guarda-costas um dia, e o amigo do garoto aponta como ele é forte o suficiente para se juntar aos Cavaleiros Reais. O Sato vai falar com o rei, que lhe pede para emprestar. O Sato, claro, concorda, então Siglas revela que precisam da ajuda dele para interrogar a Cavaleira Negra. O Sato se pergunta se ela tem sido violenta com os outros, mas eles revelam que ela, surpreendentemente, não tem muita lealdade ao exército do. Ela tem respondido às perguntas deles de bom grado, mas eles não conseguiram obter as informações mais críticas dela. Eles querem saber o sistema de magia dos oficiais comandantes. Ela concordou em responder a essas perguntas, mas só se puder ver o Sato primeiro. Suzune o acompanha para ver a Cavaleira Negra, e ela promete protegê-lo se ela. O Sato é rápido em apontar que Suzune já perdeu para ela antes, então ela jura que, no mínimo, será um escudo de carne para ele. O Sato nem consegue entender como derrotou a Cavaleira Negra, mas Siglas. A Cavaleira Negra tem afinidade com magia negra, mas parece ter sido anulada pela magia de cura de Usato. O Sato percebe que a magia dele se anulou, e ele começa a entrar em pânico ao perceber. Sua magia de cura ter sido anulada significa que ele não a estava curando, e ele se pergunta se ela recebeu atenção médica. Ela não recebeu, pois tem usado sua armadura desde que recuperou a consciência. Então Usato. Ele sabe que ela deve estar ferida, já que estava recebendo todos os seus socos diretamente, sem nenhuma cura. Os punhos de Usato podem quebrar pedregulhos, então ele sabe que os ferimentos dela devem ser graves. A Cavaleira Negra não se importa e apenas aceita que viverá com dor. Suzune quebra a tensão e aponta que ela deve ser algum tipo de masoquista, mas Usato não acha graça. A Cavaleira nem tem certeza do porquê queria ver Usato, e presume que é porque queria conhecer a pessoa que a detonou. Usato faz Siglas deixá-lo entrar na cela, e ele pede a mão dela. Ela presume que ele quer torturá-la, mas ele apenas exige que ela o ouça. Usato começa a curá-la, mas ela entra em pânico, pois isso também começa a remover. Usato diz a ela para apenas deixá-lo curá-la, e ela se acalma ao perceber que a cura é agradável. Usato gostaria de ter sua mão de volta, mas ela quer segurá-la por mais um pouco, pois nunca sentiu uma sensação. Lágrimas escorrem pelo rosto dela, então Usato decide que não pode dizer não. Depois, Rose decide que vai treinar Usato pessoalmente de novo, já que o exército do Lorde Demônio. Há algumas coisas que ela quer que ele aprenda para que possa estar preparado, e Usato afirma que quer sim aprimorar sua magia de cura. Ele ainda não consegue curar coisas complicadas como doenças, mas fica desapontado ao ouvir que isso está muito além do seu alcance agora. Suas habilidades físicas estão em um nível aceitável, então eles também não vão treinar isso. Usato se pergunta o que eles farão então, e fica chocado quando Rose simplesmente diz que ela vai socá-lo mais rápido do que ele pode reagir, e o trabalho dele será simples. Rose o impede de fugir e aponta que ele confia demais em sua magia. Magia de cura não funcionará em feridas feitas por armas que amaldiçoam a ferida, então ele precisa aprender a desviar. Usato fica chateado por ela querer socar seu subordinado, mas ela fica feliz em vê-lo. Ela o lança para o céu, mas ele consegue pousar em segurança. Rose diz a ele para não bloquear seu próximo ataque, e ela o atinge bem no estômago. Algum tempo depois, Usato acorda e decide que tudo não foi, porém, pois Rose estava apenas esperando que ele recuperasse a consciência e ela aponta que ele deveria estar feliz, já que ela estava se segurando antes. Usato agradece e eles começam a treinar de novo. 3 dias cheios de treinamento se passam e Usato reclama de como tem sido horrível. Sempre que ele chega perto de desviar dos ataques dela, Rose simplesmente desfere socos ainda mais rápidos. Usato desabafa suas frustrações com a Cavaleira Negra, mas ela apenas se pergunta o que ele está fazendo ali. Usato não tem treino hoje e fica só pensando no que a Cavaleira Negra vai aprontar agora. Ela lembra que está na prisão e fica toda sem jeito bem na hora de perguntar algo a ele. Usato sai e Rose foi se encontrar com o rei, que tem 2 pedidos. Usato vai visitar Kazuki, que está num treino que parece bem interessante, e Sully explica que ele decidiu que precisa ficar mais forte. Usato percebe o quanto Sully admira Kazuki treinando e fica a pé da vida ao comparar com o treino infernal que Sully explica que conseguiram as informações que queriam da Cavaleira Negra, tudo graças ao Usato, e a confiança do rei nele só aumenta. Kazuki também confia muito nele, e começa a dizer que estaria morto se não fosse. Kazuki se interrompe, afinal não quer preocupar Celia e volta a treinar. Usato acaba indo embora, mas Celia exige saber o que. No caminho de volta para casa, Usato se pergunta o que vai acontecer com a Cavaleira Negra e teme que queiram dar um fim na vida dela. De volta à cela, a Cavaleira Negra se pergunta o que Usato estava pensando quando foi visitá-la. Ela ouve passos, porém, e se pergunta toda ansiosa se é o Usato. Acaba sendo a Rose, que revela ter sido enviada pelo rei. Rose explica que a Cavaleira Negra a primeira é passar o resto da vida na cela da prisão. Ela começa a dizer a segunda, mas a Cavaleira Negra já assume que querem dar um fim na vida dela. Rose revela que ela não tem essa sorte toda, e
A Cavaleira Negra começa a entrar em pânico, e Rose explica que a segunda opção é deixar que ela a tome sob sua asa. A Cavaleira Negra acha a ideia uma loucura, mas Rose mostra o que é loucura de verdade, e lhe dá um golpe de karatê. Rose então coloca nela uma ferramenta mágica que sela a mana. Ela declara que vigiá-la na prisão seria um desperdício dos recursos do reino, então o único jeito é transformá-la numa demônia. A Cavaleira Negra achou que tinha duas opções, mas Rose já fez a escolha por ela. A Cavaleira Negra teme o que ela está planejando e Rose a nocauteia. De volta em casa, Musato corre com Blaren para ajudá-lo a voltar. Rose lhe dá um belo chute, afinal ele deveria estar de folga, e ele fica chocado ao ver a Cavaleira Negra com ela. Ele exige saber o que está rolando, então Rose explica que vai reformar a Cavaleira para ser uma faz-tudo da equipe. A magia dela está selada, e Rose vai supervisionar o treino, então não há nada com que se preocupar. Ela fará com ela o que fez com Zado, então ele já sente uma pena danada da pobre demônia quando ela acordar. Naquela noite, Zado se reporta a Rose. A Cavaleira reclamou um bocado, mas se acalmou com um banho e foi para a cama. Rose então revela que o rei quer se aliar a outros países para enfrentar o exército do... O rei precisa de mensageiros para entregar missivas a esses países, e ele escolheu Suzane, Kazuki e Uzado. Uzado não consegue acreditar que o rei o escolheria, e Rose aponta que ele tem uma confiança. O destino de todo o reino depende desta missão, e Rose concorda com o rei que Uzado será capaz de completá-la. No dia seguinte, umas fãs histéricas do Uzado lhe desejam sorte e saem correndo. Um vendedor se desculpa por todos o cercarem no outro dia, mas Uzado diz que está tudo bem. Uzado então pensa em como todos os moradores da cidade são gente boa e lembra a si mesmo que sua missão os ajudará. Suzune chama de destino quando o encontra, mas Uzado aponta que é bem comum ver gente neste mercado. Justo então, Uzado avista a misteriosa garota raposa e ele a captura e exige que conversem, mas fica chocado quando ela diz que estava esperando por ele. É hora de Uzado pagar a dívida, e ela exige que ele... Uzado fica atordoado com o que a garota raposa acabou de dizer, mas Suzune está mais preocupada com o quão fofa ela é. Uzado a repreende, então a garota raposa o lembra que ele ainda precisa soltá-la. Ela se apresenta como Amako, e insiste que eles vão para algum lugar conversar. Em outro lugar, a Cavaleira está exausta do treino da Rose. Os outros caras zombam dela por ser tão lenta, mas ela não quer ser comparada a ogros como eles. Esses machões ficam insultados e exigem respeito como humanos enquanto a ultrapassam. A Cavaleira desaba e começa a desistir, mas Rose aparece para motivá-la. Uzado trouxe a garota raposa para casa, e Suzane não para de se derreter por ela. Uzado se pergunta se Suzane será um problema para Amako, mas ela está tranquila, pois sabe que o herói guardará seu segredo. Uzado se surpreende ao saber que ela conhece Suzane como heroína, mas não é só isso que ela sabe. Ela também sabe muito sobre Uzado e sua magia de cura. Uzado quer saber por que ela lhe mostrou a visão onde seus amigos encontrariam seu fim, mas Suzane fica chocada, pois é a primeira vez que isso. Amako revela que teve que mostrar a ele, caso contrário, o país inteiro teria sido destruído. Amako explica que sua magia permite que ela veja o futuro. Ela estava em busca de um curandeiro, e foi por isso que deixou as terras. As Terras das Feras são muito longe, mas ela não tinha escolha, pois queria salvar a mãe. Apenas humanos podem usar magia de cura, mas não importa onde Amako procurasse, ela não conseguia encontrar um curandeiro. Usato aponta que Orga e Uru são curandeiros, mas Amako diz que eles não conseguem lutar. Rose é a única outra pessoa que se encaixa no que ela procurava, mas ela é assustadora demais, e Amako já teve uma visão de Rose recusando. Amako percebeu na hora que Uzado viria com ela, por isso lhe mostrou o futuro. Amako implora para que ele vá às Terras das Feras salvar a mãe, mas Suzune explica que no momento, Uzado é muito importante. Justo então, Uzado choca a todos ao pensar que pode haver um jeito de ele ajudar. Eles têm uma missão de entregar cartas a outros países, e pode haver um jeito de ele dar uma passada nas Terras das Feras para ajudar. Uzado vai pedir permissão e diz a Amako para gritar se a Suzune tentar fazer algo estranho. Quando Uzado conta a Rose sobre a garota raposa, ela exige que eles contem imediatamente. Videntes como Amako são muito valiosos para os Homens-Fera, então se descobrirem que estão abrigando uma, podem atacá-los. Isso não é de todo ruim, porém, já que significa que seu pedido para ir às Terras das Feras pode ser concedido. Quando Uzado retorna, Amako consegue ver o futuro na hora, e já sabe que terão que esperar o rei decidir. Suzune fica frustrada ao vê-los com uma conexão tão profunda que nem precisam de palavras, mas Uzado só pensa que ela está sendo esquisita. Amako vai para casa, mas agradece Uzado primeiro. Uzado a agradece, já que ela foi a razão pela qual ele conseguiu salvar seus amigos. Naquela noite, um dos caras fica ofendido quando a Cavaleira não quer comer a comida dele. Ela não está interessada em ser amigável, mas Uzado chega para dizer a ela para comer também. A Cavaleira percebe que esse inferno na Terra nunca vai acabar, então ela tem que ser jogada de volta na cadeia. Justo então, Uzado lhe dá um diário igual ao que ele tinha, e recomenda que ela tente escrever tudo nele, explicando que isso a fará melhor.
A cavaleira começa a se animar um pouco e finalmente começa a comer. A partir de então, ela começou a documentar tudo em seu diário. O treino era brutal, e no dia em que correu com o Zado, ela ficou chocada ao ver que ele nunca ficava. Para ela, ele é um humano desumano. Um dia ela ouviu algo vindo da floresta e pulou o treino para ver o que era. Acabou sendo o Zado. O Zado estava sendo destruído pela Rose, mas a cavaleira ficou chocada ao ver que ele ainda estava vivo depois. Rose gritou para ele desviar melhor e ele gritou de volta que não consegue desviar quando ela muda tanto a trajetória. Os dois discutiram um bocado, mas Rose disse para eles guardarem a conversa para quando ele finalmente conseguir evitar. Ele só conseguiu dominar o ato de levar os socos, então precisam continuar trabalhando até que ele os desvie. A cavaleira fica chocada quando Rose desaparece instantaneamente, mas ela fica ainda mais impressionada quando o Zado consegue desviar do ataque dela. O Zado comemora cedo demais, porém, e leva um chute. O Zado conseguiu desviar do primeiro ataque, então Rose permite que ele finalmente volte ao seu treino normal. A cavaleira ainda está em choque, então Rose diz a ela para continuar treinando sob a supervisão. O Zado conta a ela o quão monstro Rose é, mas a cavaleira pensa que é bem óbvio que o Zado era um monstrinho também. O Zado percebe que pode estar perguntando um pouco tarde, mas finalmente ela revela que é Film, mas explica que pouca gente a chamou assim. Justo então, Blurin chega pronto para um exercício, mas Film fica chateada por ter dito a ele seu nome pela primeira vez. E ele nem... O Zado já está ocupado correndo com seu amigo, então Film sai correndo, pois se recusa a perder para ele. Naquela noite, o Zado explica que Film se exauriu correndo em velocidade máxima, sem pensar... Ele a curou, porém, para que ela pudesse adormecer. Os caras se perguntam o que ele fez com a pobre demônia, mas o Zado apenas diz que correu normalmente. Os meninos apontam que o normal de Zado não é normal para um humano, mas o Zado fica furioso e aponta que ele é muito mais humano do que a... Os caras se preparam para lutar, mas são parados por uma Rose furiosa. O Zado se cura, e todos pedem desculpas a Rose. Mais tarde, Film acorda com fome e ouve que o Zado falará com o rei na manhã seguinte sobre a entrega. Na manhã seguinte, Film se esgueira para fora da casa. Sob as ordens de Rose, o Zado traz a Mako com ele para falar com o rei. O rei Lloyd imediatamente agradece a pequena garota raposa, já que ela ajudou a salvar o reino de sucumbir ao exército do Lorde Demônio. Ele gostaria de retribuir o que ela fez, então permite que o Zado visite as Terras das Feras com a Mako. O Zado agradece ao rei, e é claro que a Mako está muito grata. O Welch lhe dá os detalhes e revela que ele irá para 4 países. Os 3 primeiros serão para entregar cartas, e o último para as Terras das Feras. O Welchie, Kazuki e Suzune irão com eles para o primeiro país, mas depois disso serão apenas o Zato e a Mako. Os dois serão acompanhados por 2 cavaleiros, e o Zato tem permissão para escolhê-los. Haruko fica chocado ao saber que o Zato o escolheu, e lembra o Zato que ele é desajeitado. Haruko explica que só consegue proteger uma coisa por vez. Por isso, o Zato assume que ele está recusando o pedido, mas Haruko decide que pode deixar a tarefa de proteger os portões para um de seus camaradas. Iruko concorda em ir e jura proteger o Zado e a Mako. Quanto ao outro cavaleiro, o Zado já escolheu, e ele aponta em uma direção. Todos ficam surpresos, porém, e vemos apenas o borrão feliz e despreocupado brincando com uma borboleta. Em outro lugar, Felm está correndo por sua vida, sendo perseguida pela Rose. Rose a manda pelos ares porque está furiosa por ela ter tentado fugir. Rose pensou que ela poderia estar tentando voltar para o Lorde Demônio para informá-lo sobre as cartas que o Sato está entregando, mas descartou isso, já que Felm estava indo na direção oposta. Felm então revela suas verdadeiras intenções ao se perguntar por que Rose não está mais preocupada com o Zado indo tão longe. Rose explica que não está preocupada de jeito nenhum, porque o Zado é um curandeiro quase tão... Ele não vai morrer tão facilmente, mas Rose fica chocada ao ver que Felm parece estar preocupada com ele. Ela assume que Felm estava tentando se juntar a ele na jornada, mas Felm nega com... Felm tenta apenas dizer que estava cansada de todo o treino, mas Rose decide mostrar a ela o que é cansaço de verdade, e a instrui a correr de volta para casa. O Zato informa Felm que ele partirá no dia seguinte, e assume que ela sente dele. Felm lhe dá um bom chute e revela que não é justo que ele consiga escapar deste treino infernal. Felm solta mais de sua frustração e sai correndo. Rose chega para informá-lo que essa jornada será diferente de tudo que ele... A verdade é que a magia de cura é desprezada na maioria dos lugares. Se o Zado encontrar alguém com essa mentalidade, Rose quer que ele os espanque. O Zado não se surpreende que ela queira que ele recorra à violência, e ela aponta que é o melhor jeito de colocar essa... Rose então fica séria para apontar que esta jornada mudará, usado para melhor ou para pior. Ela acredita nele, porém, e espera grandes coisas. Isso é ótimo para o Zado ouvir, e ele admite a si mesmo que confia em Rose. Ele reitera como quer continuar a viver neste mundo junto com Rose e o povo do reino. O Zado vai se despedir dos irmãos, e a Mako se despede de seu... Os heróis se despedem da princesa e Celia afirma o quanto acredita neles. Todos partem em sua jornada, e o Zato se pergunta que tipo de aventuras os aguardam. Então temos um vislumbre do que encontrarão ao vermos uma série de personagens novos. Perto dali,
Velma está exausta e se pergunta para onde Rose a está levando. Rose observa o grupo partir e o Sato a avista. Rose diz a Velma para parar de perder tempo e elas voltam ao treino. Os amigos de Usato chamam sua atenção, e ele se concentra novamente na jornada à frente. Usato finalmente se acostumou a viver neste mundo, e agora está pronto para embarcar nesta grande aventura cheia de mistério e emoção. Obrigado por assistir ao meu resumo da primeira temporada completa deste anime.